Olá, meus amigos do Atos Podcast. Hoje nós temos o prazer de trazer aqui para vocês esse casal maravilhoso que veio diretamente de Juazeiro do Norte, aqui no Ceará, do Cariri, região chamada Cariri aqui no Ceará. Você que não é do Ceará, você precisa conhecer o Cariri. Se você ainda não ouviu falar, procure aí, bota aí no Google, dá um Google aí, bota aí Cariri, região maravilhosa. É tanto que foi de lá que eles vieram, né? Rubinho e Marília. Aleluia. Rubens e Marília Rebouças. Hoje não deu pra eles furarem. Não, hoje não teve. A gente como, fez o possível, né? A gente tentou com todas as forças. Mas não A gente deu. conseguiu só atrasar bastante, né? Galera, então hoje vai ser fantástico, viu? Sensacional. Então já deixa o seu like aí, larga o dedo aí no like e também você que tá a primeira vez hoje aqui no Atos, se inscreve no canal. Ou então você, Pedro, que a gente sabe que tem muita gente que assiste e não se inscreveu ainda, Pedro. O que é que a gente faz com essa galera? Absurdo isso. Aí não dá, né, gente? Tem que ajudar aqui a gente continuar o trabalho. Então já se inscreve no canal, liga o sininho pra receber todas as notificações do Atos aqui. O que a gente faz, Marília, com essa galera? Não sei, a internet poderia dar uma ferramenta, né? Um tipo de punição. Dá um choque, né? Não, chamar a atenção. Tu lembra do MSN chamar a atenção? É, boa, bem, né? Toda vez que tu assiste meu vídeo, você se inscreveu ainda, cara. Ei, mano. É o remarketing, né? Ei, Má, volta aí, cara. Qual Larga o é? dedo aí, cara. Gente, mas é muito simples, né? Tem um botãozinho aí, ó. Se inscreva inscreva-se. Tá? Você aperta aí rapidinho, tá? E também compartilha, tem um botão compartilhar. Compartilha aí com seus amigos, familiares, os grupos de WhatsApp, pra gente chegar cada vez mais longe. E não só pra gente chegar, mas pra esse casal chegar. Porque eles têm um conteúdo valiosíssimo. E você não vai se arrepender, não é isso, Pedro? Exatamente. Eu quero saber, a galera que tava na imersão Base da Família, se tá assistindo, pra comentar aí, ó. Eu tava lá, ó. E aí foi top. Gente, a gente tá gravando aqui esse podcast, né? Exatamente no dia que nós fizemos a imersão Bases da Família, né? Exatamente com o Rubinho e a Marília. E no dia de ontem, nesse dia que a gente está gravando, ontem foi o especial de Natal. Então deixa aqui nos comentários o que você achou, se você participou do especial de Natal, se você participou do Imersão Base da Família, deixa o seu comentário. Se não participou, pede mais. Não, eu quero de novo a imersão, eu quero de novo o especial, para a gente sempre fazer novos eventos aqui do Atos, né, Pedro? Exatamente. Então vamos lá, vamos conversar. Pessoal, o Rubinho é médico. Qual é a tua especialização mesmo? Tu falou Eu lá sou no médico especial. de família e comunidade. Isso é uma... É uma residência, Uma residência. Medicina de família e comunidade. Que é a medicina preventiva, né? Que é a medicina do posto de saúde. Sim. Antigamente tinha um médico da Não, existe. Bem antigamente, né? Na verdade, existe assim, um médico da as família, faculdades né? de medicina no Brasil, elas formam o médico para trabalhar na atenção primária. Só que existe uma residência médica, que é a medicina de família e comunidade, que é para a pessoa se especializar nisso, né? No cuidado da medicina preventiva, que aí a gente não só trata a pessoa doente, né? Mas a gente evita dela ficar doente, né? A gente trata, que é o a gente principal, orienta, né, prevenção. É o principal. Trabalha lado a lado da curadeira do município. Que eu não dei jeito, não. Chama lá ela lá. A rezadeira, né? Rezadeira. A Zevinha, ó. O menino aqui tá com quebrante, ó. Não, mas sério. A história da prevenção, a medicina preventiva, cara, ela ficou muito de lado e me parece ser, assim, crucial, não é não, Rubens? Porque assim, o médico que trabalha na medicina preventiva, ele não tem o lobby da indústria farmacêutica, né? Ele não tem Tá jogando contra, né? O que vende exatamente, a doença. porque o que vende é a doença, claro. Ninguém vai fazer um estudo e alavancar um estudo que vai mostrar que se você fizer tal coisa, você vai evitar Você de vai tomar tal parar remédio. de tomar remédio. Claro. Deu A um indústria excelente farmacêutica é negócio inimiga aqui da pra medicina indústria. preventiva, né? Eu não ganho nada com isso. Por exemplo, outro dia a gente estava conversando sobre TDAH. Né? TDAH, que é um assunto muito, assim, muito em alta, né? Hoje em dia, chega no colégio, o menino é um pouquinho mais bagunceiro, tem TDAH. Tudo é TDAH. Dá Ritalina, o Venvance e pronto. Ixi, falei aqui o nome dos remédios. Ô, rapaz. Foi ele, pode me Ele é da medicina preventiva mesmo, viu? Ele joga contra. Atenção, fabricantes, estamos abertos a parcerias. Não, e aí o que é que acontece? Criança agitada aqui, a gente tem um caminhão. A criança recebe um diagnóstico, né?
de TDAH que ela vai levar pro resto da vida. E aí, tudo que ela fizer de bagunça, de distração, de nota baixa, é porque tem TDAH. Certo? A menina é indisciplinada porque tem TDAH. O menino reprovou, ou hoje em dia não reprova mais, né? Mas tirou nota baixa, dá um desconto porque tem TDAH. Tá derrubando a casa aqui, tá brigando com os vizinhos, tá batendo, tá pichando o muro, aí tem TDAH. Não deu nada, não deu certo na vida. É porque tem TDAH, coitado. Não tinha culpa. Cara, mas aí o médico da família acaba tendo que passear. Gente, o podcast não é sobre medicina, mas. Acaba tendo que passear por todas as áreas, né? Isso, exatamente. É isso que eu tava dizendo. Tem de atracamento de navio a acasalamento de moriçoca, né? Exatamente. Os tratamentos do Rubinho são muito da hora. Ele chega com uns remédios novos e a suplementação, dieta. Não tem... É isso que eu tava querendo dizer. Eu dei o exemplo do TDAH, mas o que eu ia dizer é que as pessoas recebem esse diagnóstico, mas sem estar com a doença. Na verdade, elas estão com uma neuroinflamação, com a desbiose intestinal, com problemas que a gente resolve com mudança de estilo de vida, muitas vezes, e que vão evitar a pessoa fazer um tratamento caro, a pessoa receber uma pecha, né? um estigma, que é um diagnóstico desse pro resto da vida. Só que a indústria farmacêutica joga contra. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa cavar oportunidades de disseminar esse conhecimento, e a medicina, a atenção primária serve para isso, né? E aí a gente trata... por exemplo, a hipertensão antes da pessoa ter uma complicação, de ter um infarto, um AVC, trata o diabetes antes de perder uma perna, perder um braço, ficar cego, e por aí vai. É tudo que é... Tem uma coisa sensacional do Rubinho, que é o tratamento dele para esgotamento, que é o que o pessoal chama de burnout, né? Sim. Mas é impressionante como com a suplementação adequada, a dieta adequada, os exercícios na hora certa, você consegue ter uma resposta, né? Ele me ajuda pra caramba, eu tô mais cansada. Tem os suplementos certos, né? Tem o estilo de vida certo. Pegar sol, por exemplo, é uma coisa tão absurda. Vitamina D, né? Mas você vê como há uma melhora. Como, por exemplo, você consegue chegar, né, ao final do dia e conseguir estudar ainda. É impressionante. Acho que a gente precisa marcar uma consulta com o Rubinho. Alto rendimento, né? Eficiência sem fadiga. Agora, Marília Bittencourt, também conhecida como Bittencourt. Marília, você... Desenterrou aí. Rubinho mudou meu nome na marra. Rebouças e acabou. Bittencourt Rebouças, né? Você é formada, a graduação é pedagogia? Sou formada em Direito, sou advogada. Direito. Vou voltar na Mabel, tô brincando. Colegas de Direito. Sim, aí você se formou em Direito e depois... Eu me formei em Direito, aí eu ganhei uma pós-graduação, um desconto na pós-graduação em Direito Tributário. Aí fui, né? Não tinha o que fazer. Aí fui, só que comecei a namorar o Rubinho. E aí, quando comecei a namorar o Rubinho, eu ia fazer concurso, estudava pra concurso. Aí o Rubinho chegou pra mim e disse: Marília, olha, eu não queria, né? Não tenho bons exemplos de concurso público, acho que é uma carreira complicada. Gostaria que você tivesse uma carreira mais tranquila, que a gente tivesse uma capacidade de organizar os teus horários. É impressionante. O Rubinho, ele tem ele, antes de todo mundo, o Rubinho já sabia muito dessas coisas da internet. O Rubinho é zero tela, vocês sabiam dessa? O Rubinho não teve televisão na infância. Olha aí, rapaz. É engraçado, né? Minha sogra era... Deus sabe. Que meio estranho, né? Tá fora das coisas, né? Meu filho tá ótimo, né? O filho, né? É bom demais. Então, de que ano, Rubinho? Sou de 88. Ele não sabe o que é Cavaleiro do Zodíaco, a gente brinca com ele. Não, Pedro. Nunca jogou Magic, Não sei. Cavaleiro do Zodíaco nunca assisti. Pokémon, não sabe. Fazia o que na infância, cara? Não sabe cantar. Posso pressentir o perigo. Não sabe nem o Não sei nem que música é essa. Dragon Ball, Rubinho. Tu brincava de quê, Rubinho, quando era pequeno? Cara, eu jogava bola. Tinha um negócio que eu fazia muito, que era eu e meu irmão, a gente brigava de soco. Brigava na porrada, até o de desmaiar. Brincadeira bem A saída. gente brigava, mas só de vez em quando. A gente teve essa conversa porque os nossos filhos começaram a brigar entre si de mão fechada, né? Inclusive, depois eu conto a história do aeroporto. E eu cheguei chorando, eu falei, onde foi que a gente errou? Meu Deus! Aí ele foi contar as brigas que ele teve com o irmão, melhores amigos, né? Eu também pegava demais com meu irmão. Tá doido? Era porrada que mesmo. tem. Faz parte, faz parte. Amigo, forma caráter. Forma caráter. Não, mas falando sério. Bola, brincava de murro. Ei, mas esse negócio de irmã é muito engraçado, né? Tem uma história muito boa lá em casa que a Alice chegou um dia, aí ela perguntou, ela tá olhando assim, eu e Cristiana, ela olhou pra mim e falou assim: papai, o que você é da mamãe? Aí eu sou o marido. Ela, mas você não é irmão da mamãe? Aí eu, não, filha. Aí ela, mamãe, você não é irmão do papai? Não. Ela passou um dia com essa história aí. Depois de uns dias ela chegou e falou: papai, quando eu crescer, eu vou morar com o Pedro Paulo, que é o irmão dela. Aí eu falei: filha, provavelmente não. Você vai casar, vai conhecer alguém,
vai casar, ou então você vai ser religiosa e vai morar em outro canto e tal. Aí ela entrou num desespero, porque ela descobriu que quando crescer não vai mais morar com o irmão. Caraca. Ela passou 10 dias assim, ó, eu não vou morar com meu irmão, meu Deus! Meu pai, eu quero morar Caraca, com que amor. ele! Eu quero morar com ele, eu não posso casar com ele. Eu, não, filha, você não pode casar. Mas pai, pelo amor de Deus, pai, eu quero casar com ele. Existencial, né? Foi 10 dias. Caraca, Calma, vai dar tudo certo. É engraçado. Muito fofo. Cara, mas totalmente diferente, sabe? Eu fui criado no interior, então... Qual cidade? Macho, várias. Porque meu pai né? era do Banco do Brasil, a gente vivia se mudando. Já morou lá no Juazeiro também? A cidade mais próxima que a gente morou lá foi a Copiara. Copiara pertinho e ali, também moramos em Iracema. Mas Iracema fica mais pro lado do Rio Grande do Norte, né? Aí moramos no Amazonas, na Paraíba. E, cara, além da gente tocar, assim, várias culturas, né? Dentro do nosso país, era muito simples a vida. Muito simples. Eu tenho saudade de vida no interior. Demais. Eu gostava. Eu amo o ambiente rural, assim. É um problema que eu tenho, porque eu quero estar aqui em Fortaleza com as pessoas. Eu tenho esse dilema. Mas eu nasci, o Rubinho também, Eu acho bom demais. como a gente se adaptou ali, a vida da gente no sítio é um negócio impressionante. Vocês moram num sítio. A gente mora num sítio, a gente Como tem foi que gado, a se gente deu tem essa galinha. mudança aí? Cara, foi explica assim. aí. A gente, desde que a gente era só namorado, que sempre nas férias a gente ia lá pro sítio dos pais da Marília, lá em Juazeiro. E aí, a gente pensava que quando a gente tivesse casasse, a gente tivesse filhos, a gente ia morar num lugar que nossos filhos tivessem onde correr, tivessem espaço para brincar. E quando a gente fosse mais velho, tivesse filhos adultos, a gente queria morar num lugar que tivesse, sim, que tivesse a natureza e tal. Isso vocês conversando, morando aqui em Fortaleza? Não, a gente conversando namorado ainda. Sonhando. Aqui em Fortaleza? Aqui em Fortaleza. Certo. A gente se conheceu aqui, namorou a vida inteira aqui. E aí, quando a gente teve o Guido, quando o Guido tinha 11 meses, começou o Covid. E a gente morava num apartamento de 40 metros quadrados. 60 metros quadrados. A gente morava- Então foi recente que vocês foram pra Foi. lá. A gente faz Foi 2 anos que a gente tá lá. pouco. É. A gente, quando começou a pandemia, o Guido tinha 11 meses. E a gente... e o Guido nunca usou máscara. Assim, ele era bebezinho e ficava em casa, né? Não saía pra usar máscara. Só que a gente levava ele pra brincar lá no Parque Adair Barreto. E aí, no meio da pandemia, a gente levava ele ficava lá correndo sozinho, o parque vazio, e aparecia um guarda e mandava ele botar máscara. Eu disse, cara, não tem condição. Bota máscara pra que não tem ninguém aqui, só a gente. Aí a gente Era um bebê. começou a pensar em se mudar de casa. E aí a gente começou a pensar em comprar uma casa no Eusébio, por ali, né? Que tivesse mais espaço e tal. E aí foi que apareceu a oportunidade da gente morar em Juazeiro. Né? Os pais da Maria têm sítio lá e tem outros terrenos. E disse, não, então venham pra Juazeiro, vamos pra Juazeiro, que eu dou um terreno pra vocês fazerem a casa de vocês lá. A gente, então bora, né? A gente constrói sua casa. E aí a gente foi. Só que quando a gente decidiu ir, a Marília engravidou do Mento. Nosso segundo filho. O Guido tem 4 e o Aí a Bento gente tem 2. atrasou um ano. Aí a gente disse assim, não, vamos fazer o seguinte, então. Quando o Bento nascer, com um mês a gente batiza e depois a gente vai. E aí assim foi feito. O Bento nasceu A em gente março, foi, em abril a gente Agora, batizou ele. a e gente veio, e tinha foi uma pra ideia Juazeiro. da vida rural muito diferente do que a gente tem. Então, todas as pessoas que falam, eu tenho vontade de morar num sítio. Aí eu falo, olha, se romantiza muito essa ideia de você morar no interior, de você morar numa área rural, né? É bem diferente do que a gente imaginava. É diferente do que você imaginava, mais ou menos? Tem coisas diferentes? Não, tem, com certeza. Tem coisas que batem, mas tem muita coisa diferente. Mas, assim, a alegria é uma coisa impressionante. Primeiro que esse contato da natureza, porque o que me incomodava muito na cidade era porque a natureza era um evento social. Vamos sair para ir para a natureza. E ou então vamos pro Remanso, que é uma delícia. Patrocina a gente, Remanso. Caraca, eu gosto demais do Remanso. A gente vivia lá, né? Mas agora a gente tá indo pouco. Mas essa era muito gostoso. Então a gente tinha aqueles dias de natureza e quando voltava pra cidade dava aquela sensação. Agora a vida vai ser comum, normal. E quando a gente mudou, a natureza deixou de ser um evento social. A gente não sai mais pra ir pra natureza. A nossa vida, a gente sai agora pra ir pro shopping, vai pra cidade, inclusive contando os minutos pra ir embora, né? Porque a gente gosta muito de viver em Juazeiro, na zona rural. Quantos quilômetros do centro? São 10 quilômetros pertinho. da cidade. E é asfalto, a estrada é boa, é tranquilo, certo? Você tem muita só lombada, mas é rapidinho, 15 minutos a gente chega na cidade. Agora a gente mora numa casa que tem galinha, tem vaca, Massa.
né? Não, tem e outra pato. coisa. Ainda tem pato. Os meninos também. Os patos têm pato. Tem pato. De pato. Tem pato, tem um monte de bicho. Mas o que é interessante é isso, é que a gente vive ali. Então, de repente, na hora do jantar, a gente tá ali perto do... Não é da natureza. Eu acho que os meus primos vão ficar rindo de mim. É o mato, né? O sertão. E as pessoas são muito simples também, né? E a gente consegue... E na área rural, a vida, ela é contada em outro tempo. Então aqui você vê, meu Deus, 4 horas, 5 horas, 6 horas. E é por isso que as pessoas às vezes ficam irritadas quando chegam, por exemplo, na minha cidade. E aí você fala assim, me dá um café, um não sei o quê, papapá, pra atendente. Aí ela fala, oi, bom dia, né? Como é que você tá? Calma aí, né? As coisas, elas têm um tempo diferente. É verdade, isso mesmo com a globalização, com a internet. Claro que assim, a juventude da minha cidade já tá... Já é totalmente dentro da internet, já foi forjada pela internet. Então, perdeu um pouco desse contato com os pais, com os avós, desse estilo de vida, né, mais rural, de você olhar a estrela, de você saber se vai chover, de você se preocupar se a gente vai ter ou não um bom inverno. O tempo é gerido pelos eventos da natureza. A cronologia tá muito ligada à própria natureza em si, né? As pessoas, ou seja, vão dormir mais cedo. A gente acorda mais cedo. Enfim, qual foi o maior perrengue que tu passou lá na Todos, eu tenho vários perrengues. A gente grava uns vídeos e você escuta o barulho das galinhas, dos passarinhos. Os vídeos da gente do Instagram tem, você escuta, você presta atenção nos vídeos da Marília. E a comida é muito boa. Cara, mas isso é uma necessidade até para a nossa saúde mental. Isso. Claro. Não, eu tinha uma dor de cabeça aqui em Fortaleza, 6 horas da tarde. Eu tinha uma dor de cabeça que era de lei, né? Tava 6 horas da tarde, eu não tenho mais. Assim, a vida, ela tem uma outra cara, né, no interior. Agora, claro, não romantize, porque é distante daquilo. Você perde o conforto, né? O perrengue, a gente tem vários. De cobra coral. A gente foi pra uma exposição e eles disseram assim, olha, essa cobra aqui, que é a mais perigosa do sertão... Não, diz assim, ó. Não tem aqui. Não, assim, a gente tem lá em casa direto. A gente foi... Não, foi assim, peraí. Tem que saber se é a verdadeira, como é o nome do santuário, né? dos répteis? É o serpentário. Serpentário. Não, a gente foi lá pro serpentário e aí a pessoa falou assim, essa aqui é a segunda cobra mais venenosa que existe. É a cobra não sei o quê. Eu disse, aí, cadê a mais venenosa? Não tem aqui. Eu disse, qual é? A coral. Tem lá em casa. Aí vou trazer uma. Toda semana aparece um legado. Lá vou eu me queimar de novo aqui. Aí ela disse assim... Aí tem lá, eu disse, tem, já matei várias. Ela disse, mas não pode matar. Tem que pegar e tem que ligar pros bombeiros. Quando aparecer na tua casa, tu faz isso. Lá em casa, meus filhos pequenos aqui do lado, eu já cobra lá vir, velho. Não, brincadeira, não era essa não. Isso é só piada, só história. Mas tem a falsa e tem a verdadeira. Tem a verdadeira. Não, já mas a nossa é verdadeira. Já apareceram as duas. Você já consegue até distinguir. Já, demais. Então a experiência no mato é grande, viu? E tem a cobra preta também, gigante, que apareceu e a gente matou, ficou todo mundo bravo. Não, que é a serpente. Logo da gente chegou lá. Uma cobra preta. Não, gigante. Tinha uns pedreiros que eram da cidade. Aí o nome do pedreiro era Dudu. Aí eu gritei, Dudu, corre aqui pra ver a cobra. Ele, eu não desço desse andaime, nem se a senhora me der dinheiro. Ele disse isso. Pendurado no andaime. Não, desceu. Aí eu saí desesperado, chamei o Josimar, mandar um beijo aqui pro meu amigo Josimar. Veio e tal, aí mexendo. Aí meu pai correu na frente, pá, né, pisou na cabeça dela, ela é enorme, maior que essa mesa aqui. E aí, quando o Josimar chegou, falou, ninguém mata essa cobra, porque é uma cobra que come serpente. Que come as outras cobras. Então você não mata. E é uma cobra, eu não sei o nome, mas quem mora no interior vai saber o nome dessa cobra. Ela é predadora. Ela é predadora. Digam aí nos comentários o nome dessa cobra. É uma cobra que diz que quando a mulher tá grávida, ela mama no peito da mulher. Maria. E a Marília tava grávida. Outra coisa boa de interior, cheio de lenda. Todo mundo vai botar o nome dessa cobra aí no comentário. É sério, todo mundo diz isso. Todo mundo pessoal, identifica. Atos também é cultura. Não, eu dizia assim, vou dar a fórmula pra cobra. Tô sendo aí, vou dar fórmula pra você cobra. Todo mundo vai ver como vai ter nos comentários. A galera vai dizer. Mas afinal, tomar um copo de manga com leite, tomar banho depois, dá o problema? Não sei, não fiz o teste pra poder saber. Leite de vaca mungido. Esse é o que a gente chama todo dia. A comida é um negócio impressionante no interior. O leite da vaca, o ovo da galinha, assim, na hora. Caipira. Lá é assim, elas colocam a indicada. A gema vermelhinha. É, demais pequenininho. A gente fica assistindo a galinha botar ovo lá em casa. Às vezes a gente fica aqui olhando e ela tá lá fazendo esforço dela pra botar ovo. Na hora que
bota, o Bento expulsa ela e pega o ovo. Mas tem uns vídeos lá em casa que se a Luísa Mel pegar... Não, ele, ele puxa nas galinhas pra pegar o ovo. Se a Luísa Mel pega aqueles vídeos ali, vai todo mundo... Mas é muito bom, é muito bom. E a galinha também, né? A galinha morta... Os meus filhos falam assim, eu amo comer galinha morta. Porque eles conhecem a viva e tem o frango, né? Mas é engraçado. Quando a gente chega na cidade, que a gente toma leite, é diferente. Galinha morta. Atenção, você que é vegano, esse podcast é especial pra você, viu? Mas igual que tem hoje, ela diz galinha, galinha morta, né? Galinha morta. Aí, Marília, me diz uma coisa. O Rubinho trabalhava aqui como... Tu já trabalhava com... Já estava exercendo a medicina. Sim, já. E você fazia o quê? Eu dava aula na pós-graduação da Unifor, aí tinha sido chamada pela Unicristo, tinha passado por um processo seletivo, né? Só que aí tava grávida do Bento. E aí, porque foi exatamente o que eu tava contando pra vocês, né? E quando eu conheci o Rubinho falou, amor, eu queria que você conheça um concurso, por exemplo, eu estava pra concurso, né? Enfim, concursos grandes. E ele falava, isso demora muito tempo, isso demanda muito tempo, a gente vai muito longe. Depois que você passa, a gente vai pro interior, do interior você volta. É complicado, é bom, é muito bom, né? Mas naquele tempo ele olhava e o Rubinho sempre teve esse olhar meio... antes de todo mundo ver, o Rubinho via, né? Como é o nome disso? Pioneiro. Né? O olhar pioneiro. E aí, ele falou pra mim, por que você não faz o mestrado? Então, ele teve esse olhar, eu falei, vou fazer o mestrado. Aí, fiz o mestrado, passei. Mestrado em Direito Constitucional na Unifor. Show. Aí, estudei com o professor Antônio Jorge, gênio. Pra mim, ele é o gênio. Ele me ensinou muita coisa. A maior parte das coisas que eu aprendi sobre o direito de verdade não foi na faculdade, foi com o professor Antônio Jorge. E aí, depois disso, eu entrei no doutorado. Fui do Conselho Nacional de Justiça com ele muito tempo. Fui pesquisadora do Conselho Nacional de Justiça. Massa. E aí, quando eu engravidei do Bento, aí eu comecei a me interessar pelo homeschool, né? Eu sou super a favor das escolas católicas. A gente tem um apostolado de escolas católicas, né? E aí eu falei, hoje em dia as crianças, né, estão, né, encaminhadas para a escola. Mas naquele tempo eu falei, o homeschool ele é muito importante, ele é muito interessante, porque a gente acredita que as crianças, elas têm, né, que nem no Crepúsculo. Vocês leram Crepúsculo? Claro que não, né? Não. Tem um imprint, né? Assim, quando o bebezinho nasce, quando o patinho nasce, que ele olha pra mãe, ele fixa ali, né? Então é um instinto meio animal, né? E não é animal, obviamente, mas as crianças, elas têm isso com o cuidador principal. A mãe, ela ensina, é diferente. Então eu entendi, eu compreendi que a minha função ali dentro daquela casa, ela não era substituível. Por mais que eu não fosse a melhor mãe que os meus filhos poderiam ter, aquela vocação era minha, aquela missão era minha, né? E aí foi que eu comecei a conversar com o Rubinho. Rubinho, e aí, como é que a gente faz? Eu vou trabalhar só no final de semana? A gente vai... Só que as pessoas não querem. As empresas querem que alguém que dê tudo, que vista a camisa. Sim. Então, era muito complicado. E eu acho que uma das coisas mais importantes foi saber... É uma das coisas que eu mais admiro no Rubinho. O Rubinho é um homem simples, né? Então, ele não tem aquelas ambições desmedidas. Ambição de carro, ambição de roupa. Na minha casa, às vezes a gente tem que até brigar um pouquinho pra comprar uma coisa mais cara. Mas o Rubinho, ele tem uma postura meio franciscana mesmo. Ele é muito simples. O Rubinho é um cara de coração simples. E aí, quando a gente falou isso, falou assim, então, se a gente conseguir viver com um pouco menos de dinheiro, será que a gente consegue passar esses 10 anos dos nossos filhos mais próximos deles, né? E aí foi que a gente começou a pensar na possibilidade de eu ficar com as crianças. Só que não consegui, né? Eu fiquei no doutorado eu emendei um outro trabalho, desse trabalho eu emendei o Instagram, só que até agora, graças a Deus, sempre consegui conciliar, né, com a vida das crianças. Até hoje, Nosso Senhor tem me dado essa oportunidade. Mas, de alguma forma, a gente saiu do ambiente, né, universitário. Mas você fica com as crianças, cuida das crianças full time? Full time, Você não tem quem ajuda? Não, tem. Claro que eu tenho que ajudar. Pelo amor de Deus, olha pra mim. Não, tu ajuda pra caramba. Agora é muito mais ajuda na casa do que... na casa. Aí você pode se dedicar mais aos Até filhos, porque, né? por exemplo, se a gente tá dando aula pra os outros, alguém precisa olhar. O sítio não tem muros, não tem porta, não tem portão, não tem nada, entendeu? Então você não pode... Não é cercado assim? Não? É cerca, né? É cerca, mas Guido e o Bento, eles aprenderam a pular essa cerca faz 2 anos e meio já. Uma Já cerca, nasci. pro Guido, uma cerca e nada é a mesma coisa. Mas aí tem outras casas, tipo um vilarejozinho. O vilarejo. Tem um vilarejo perto, assim. Mas, assim, do lado mesmo são chácaras. E muitas delas de gente que não mora lá, né? Sim, então, desocupadas. Desocupados porque a gente mora em outros lugares e vai passar férias. Casa de veraneio, etc. assim, Quais as legal. idades hoje do Guido e do Bento? O Guido tem 4 anos,
O Mento tem 2 anos e a Dulce tem 1 E a ano. Dulce, mano. Aí você falou que eles já estão encaminhados, estão numa escolinha lá em Juazeiro. Em Juazeiro. Mas é uma escola com a proposta de educação personalizada? Não, personalizada não. A gente está vinculado hoje a um A grupo. gente está fundando uma uma escola em escola Juazeiro. agora, Joia. nesse A ano. gente tá fundando uma vai escola. começar agora. Muito bom. O Colégio São João Paulo II. Vocês se juntaram com outros pais, A gente São se 40 juntou com famílias outros em pais, Juazeiro. a estão gente fazendo tá aquela fundando- proposta. Esse- Mas estão recebendo a Consultoria. consultoria daquela mesma empresa do Luzeiros aqui? Não, Não, quem não. tá ajudando a gente é o professor Felipe Neri. Sim. Legal, também muito bom. Muito bom. Show. Ele teve aqui alguns meses atrás. Ele vem agora de novo em fevereiro. Se vocês quiserem, inclusive, que ele Show. vem aqui. Show. Vamos providenciar isso Ele aí. vem em fevereiro agora. Atenção, faz professor formação. Felipe Nery. Você virá aqui. Você virá aqui por intermédio desse É casal. sensacional, é O sensacional. padre Paulo Ricardo, ele fala muito isso, né? Que hoje há um conflito dentro das famílias, né? Que a época que você tem mais virilidade e vigor para conquistar as coisas é também a época que você tem mais vigor e virilidade para viver a excelência do seu matrimônio. Que é ter filhos, criar sua prole e tudo, né? E aí ele fala que tem esse conflito, né? Que as pessoas correm para conquistar as coisas materiais e deixam isso aqui de lado. Ou então correm para conquistar os filhos e tem que suportar o arroxo financeiro ali, né? As coisas um pouco mais apertadas, a vida um pouco mais simples, mas a conta que as pessoas não fazem é que essa fase de ter filhos, ela tem uma janela de tempo. E quando essa janela de tempo passa, nada lhe impede de conquistar novas coisas. E A a vida não janela se dos liquidou. filhos também, né? Não. Porque tem uma fase ali da infância que é crucial os pais estarem Total. presentes. Exato. Total, Então, tipo, total. ele fala muito isso, né? E aí, como é conflitante, assim, né? Então, poxa, vamos parar 10 anos aqui a cuidar desses pivetes aqui. Aí depois a gente entrega, entre aspas, assim, né? Claro que vai ter que continuar cuidando. Passa, o nosso tempo passa. Mas aquele trabalho físico ali passou, né? Que vai virar um trabalho muito mais intelectivo ali, de direcionamento, de tudo. É porque a criança pequena é um trabalho físico, entendeu? Então esse trabalho físico passou, eu posso empenhar o meu trabalho físico em uma nova etapa da vida agora, em um outro projeto, entendeu? Então parece que a vida, você só consegue conquistar ela até os 40. Depois disso, meu amigo, não. Doida, depois dos 40 não dá pra fazer mais nada, não. Tá Não, aqui o mas neto aqui com 43. Depois dos 40, foi só ladeira abaixo. Caraca, filha de 19 anos. Quando a Letícia Tenho que falou rever comigo, eu meus falei, não sócios, acredito. Vem cá, Marília, mas pra você, como é que foi essa decisão? De largar o seu trabalho, de se dedicar mais aos filhos, à família. Conectando essa pergunta aí com outro ponto, né? Porque em contraponto a isso, tem todo o trabalho contra o feminismo também, né? Então, como é que foi esse debate aí dentro da Marília aí de vou buscar ou não? E até a repercussão entre a família, seus ciclos de amizade, as pessoas... É aquela história. Quando eu entrei na faculdade, no mestrado, né? Eu participei na CNN de um debate com uma feminista. Eu participei de 2 debates. Um sobre o aborto e o outro sobre castidade. E aí, era 12 horas da manhã que passava... Era do Rui Costa, eu acho. Eu não sei, eu não lembro. E aí, todo mundo do mestrado ouviu esta bendita entrevista. Então, eu tava meio ali calada, meio quieta na minha, né? Até porque eu era uma piaba, nadando num tanque de tubarões. E aí, quando essa história da castidade estourou, ficou todo mundo interessadíssimo. Porque, querendo ou não, para pregar sobre a castidade, a gente expõe a perspectiva da nossa própria vida sexual, íntima, né? Não era pra gente ter que estar falando tanto sobre isso, tanto que nos tratados de moral existem determinadas coisas que não são citadas, minúcias, que às vezes não são necessárias, porque naquele tempo, no tempo em que esses tratados foram escritos, não era necessário, ninguém tinha tido essa ideia, né? A vida das pessoas existia uma normalidade, então, como se uma tradição espelhasse, iluminasse ali a vida normal das pessoas. Então, tem perguntas que hoje a gente faz e que a gente não encontra correspondência nos tratados de moral, porque, inclusive, eles tinham aquela perspectiva da Divinilis Magistre, né? De que você não precisa ficar o tempo inteiro descortinando um fato na cabeça das pessoas, porque isso acaba... Quando a gente se reúne, como a gente se reuniu na Imersão Bases, para falar sobre sexualidade, a gente faz isso porque a gente está sendo atingido justamente nessa seara. Então, a gente tá sofrendo ali a ação... de várias ideologias, justamente nessa seara, então a gente vai começar a ter que falar para as pessoas para que elas sejam orientadas. Mas não é tão natural, né, que a gente tivesse que falar o tempo todo sobre isso. E aí caiu na boca de todo mundo. E as pessoas começaram a brincar comigo, dizer que na minha lua de mel iam soltar fogos na frente
Eu sempre, amigueira, nunca fui chata com ninguém, então tinha ali um grupo grande de amigos, temos um grupo grande de amigos, né? Mas as pessoas meio que descobriram essa perspectiva da minha enfim, dos meus valores, daquilo que eu acreditava, né? E aí o combate ao feminismo, ele veio mais nessa parte exterior da minha vida. Mas, obviamente, aquilo ali parecia lepra. Quando a gente falava sobre combate ao feminismo, sobre tradição, sobre realização e vocação da mulher, sobre crise da mulher, as mulheres elas não estão felizes, elas não estão se realizando, elas chegam aos altos cargos, mas chegam esgotadas. Todo aquele sonho feminista, do mesmo jeito que quando venderam o sonho comunista, disseram que a gente ia ter com a ditadura do proletariado um mundo de carneirinhos em cima do... Enquanto o Rubinho traz a Dulce, aí a Marília vai emendar o raciocínio, vamos aqui fazer o nosso jabá, né, Pedro? Falar aqui dos nossos apoiadores e patrocinadores. A começar aqui pelo Xerimbão, que a gente tá tomando esse café aqui maravilhoso. Top. Né? Top das galáxias aqui, já tomamos tudo. Marília tá tomando, é o frio já. É mesmo, tá frio. Mas Xerimbão fica onde, Pedro? É Xerimbão? Lá no Lago Jacareí, o segundo maior complexo alimentício de Fortaleza, hein? É isso aí, é Então. um polo ali gastronômico, né? Um ambiente muito agradável. Você pode ir com seus amigos e familiares e desfrutar de um excelente café, grãos prêmios selecionados lá da Serra da Mantiqueira. Né? Tá aqui o QR Code, acessa a live, você tem todas as informações, tá bom? E também a nossa querida imobiliária Mota da Costa, onde o estúdio do Atos se encontra. E nós temos toda a gratidão ao nosso amigo Rodrigo Costa. Se você quer colocar o seu imóvel para locação, se você quer adquirir ou vender o seu imóvel, ou mesmo fazer um investimento imobiliário, você conta com o apoio e toda a expertise da Mota da Costa. Então acesse aí e você vai ser muito bem atendido e assessorado. E aí, Pedro, nós fechamos com a Deca Seguros. Deca Seguros com uma vasta gama aí de soluções para segurar o seu patrimônio, inclusive aquilo que é a maior riqueza da sua vida, que é a sua vida e a vida daqueles que você ama, né? Com seguro de vida, de automóvel, enfim, residencial. Acesse aqui Deca Seguros, experiência no mercado e uma solução completa para você segurar todos os seus bens, tá bom? Gente, esses são os nossos apoiadores, patrocinadores que acreditam no nosso trabalho e que permitem a gente produzir, por exemplo, um podcast como esse aqui com esse casal top das galáxias. Então, com a Dulcezinha aqui, ó, olha só chegou. que maravilha, linda. Linda, puxou a mãe, graças a Deus. Não tem nada minha. Graças a Deus, meus filhos todos puxaram. Ela é a cara do Rubinho, gente. Olha. Eu tô vendo que é a cara. Esse olho maravilhoso. Meus olhos aqui igualzinho. Branquinha. Ó, o Eu Rubinho acho já é super mais... parecido. Não. Sim, continue. Não, então quando a gente falava, né, olha, a mulher não tá se realizando, ela rezou ali na cartilha do feminismo, fez tudo o que o feminismo pediu pra ela fazer. Não, você precisa ser feroz para as pessoas te escutarem, você precisa abandonar esse sonho romântico de família, você precisa ter relações mais abertas, uma sexualidade mais livre, você precisa se descobrir, né, a masturbação foi pregada pra minha geração como uma coisa terapêutica, quando não é. Né, traz muitos problemas porque desvincula o sexo da perspectiva da alteridade, traz vários problemas psicológicos para as meninas, né? Inclusive tá ligada à perspectiva do vaginismo, enfim, a gente poderia conversar muito sobre isso, né? E quando a gente vai falar isso, ó, a mulher rezou na cartilha do feminismo e ela tá aqui, ela tá desnorteada, ela tá com crise de ansiedade, ela tá depressiva, ela falta alguma coisa para ela, né? Ela não consegue, ela volta, quer voltar para casa, quer ter um relacionamento seguro, uma super mulher. Eu cansei de ver, né, hiper mulheres muito bem sucedidas. A gente trabalhava ali próximo delas, né? E eu já vi várias vezes momentos tristes de desabafo. E porque rezaram na cartilha do feminismo e não deu certo. Aí o que eles fazem? Eles querem mais veneno como antídoto. Né? Eles falam assim, não, o problema é que você não é suficientemente feminista. O problema é que você tem um machismo estrutural, entranhado, oculto no teu coração ainda. Sempre tem uma explicação. Sempre tem uma explicação. E eles querem mais feminismo. Você tem que ir mais fundo. Você tem que se descobrir. Você tem que se tornar... Né, você tem que trazer a homossexualidade pra sua vida. Você tem que experimentar novas coisas. E aí eles continuam querendo dar cada vez mais. Quando você fala, ó, fiz tudo que você mandou. Tô sofrendo ainda. Aí eles dizem, tem que fazer mais. Você fez pouco, por isso que não tá dando certo. E aí, o que acontece? Eu era, obviamente, extremamente, né? Mas como eu sou amigueira, como a gente tem essas relações legais, né?
a gente aprendeu a relacionar com as pessoas porque eles não são nossos inimigos. Eles são o objeto do nosso anúncio. Então, por mais difíceis que sejam as pessoas, né, eles são aquilo que a gente quer. Eles não são os nossos inimigos. Nem a Luísa Sonza, nem o Whindersson Nunes, nem ninguém. Eles não são os nossos inimigos. Os nossos inimigos... O Léo Santana. O Léo Santana fez o quê? Que tu fez o vídeo. Tá! A abertura do show dele lá, do Diabo. Eu falo das pessoas, eu não sei nem quem é. Tem um lá que eu fiz um vídeo que até hoje eu tento ver a cara dele pra se eu encontrar no meio da rua, eu não cometer uma gafe, né? Legal. Mas aí, a gente tava comentando, né? Como é que foi pra ti tu romper, assim, com a carreira profissional, basicamente, a tradicional que você tinha, né? E essa tomada de decisão, de dar mais tempo pra família. Pra mim foi muito tranquilo, assim, muito tranquilo. Até porque eu nunca cheguei a ter uma carreira completamente estruturada no sentido de eu ter que ser arrimo de família, ou de ter que sustentar a minha família, do valor da que eu ganhava ali, ajudava pra caramba. Mas pra gente dizer que não, eu realmente sustentava a minha casa. Então eu não tô dizendo que foi fácil pra mim porque eu sou superior. Foi fácil pra mim porque eu tive algum privilégio também. Ali, meu marido é um homem extremamente virtuoso, muito bom, né? E o Rubinho, além de ser um cara legal e de tentar ser um cara legal, ele é um cara que ele compreende as coisas. Eu tento ser um cara legal, tá? Vocês estão vendo que eu tenho. As mulheres que estão assistindo esse podcast estão pensando, caramba... Puxa, mas o Rubinho é eu legal, queria ter um Rubinho. O Rubinho é legal. Eu tento Mas bota o marido vai ser formado por ele. Dá certo, não é? Agora tem uma coisa aqui que eu queria só acrescentar. A identidade. A identidade do homem é a identidade da mulher. Vou pegar um exemplo aqui da teologia, tá? Como é que a gente define na teologia? Como é que Santo Tomás de Aquino, a gente não define porque a gente é não dá pra nós. Não dá pra nós. Mas como é que Santo Tomás de Aquino explica as pessoas da Trindade? Ele diz assim, as três pessoas, a identidade delas está na relação. Como assim? São três pessoas. Um é o pai. Por que ele é o pai? Porque é ele que gera. A outra é o filho. Por que ele é o filho? Porque ele é gerado. E o outro é o espírito. Por que ele é o espírito? Porque ele é expirado, ele é soprado. Então a identidade das três pessoas da Trindade está na relação, está na missão deles, certo? Da mesma forma, o homem e a mulher, eles têm a sua identidade constituída pela relação. E qual é a relação? Por exemplo, minha relação com a Dulce. Eu sou o pai dela. A relação da Marília com a Dulce é a mãe da Dulce. Então, a identidade do homem está em ser pai. Quanto mais o homem assumir a figura paterna, mais homem ele vai ser. Quanto mais a mulher assumir a figura materna, mais mulher ela vai ser. Aí você pode dizer, Rubi, mas eu sou padre, não vou ter filho. Mas a sua missão é ser pai. Pai daqueles que tiverem os seus cuidados. Mas eu sou uma celibatária, uma freira, uma mulher que não casou, não importa. Mas a sua identidade é ser mãe. Por quê? Porque dentro da identidade do homem estão as virtudes, a virtude da laboriosidade, a virtude da proteção. O homem precisa ser o provedor, precisa ser o protetor, precisa ser, portanto, trabalhador. A virilidade do homem está relacionada à paternidade dele que ele exerce. A maternidade da mãe, o cuidado da mulher, né? O cuidado da mulher, o olhar atento para os detalhes da mulher está em ser mãe. Então, quanto mais mãe a mulher for, mais mulher ela será. Quanto mais pai o homem for, mais homem ele será. E a realização da mulher... Aí agora as feministas vão me derrubar aqui de crítica, mas... Não vão que nem ter paciência de assistir, não. Então pronto. A esse ponto todos já desistiram, né? Mas a realização da mulher não está no trabalho. Não estou dizendo que a mulher não pode trabalhar fora, nem pode, né, que não possa trabalhar, mas a realização da mulher está no lar. A realização do homem está no trabalho, certo? O homem ele se realiza trabalhando, construindo. A mulher se realiza cuidando, se realiza olhando para os filhos. O olhar atento da mulher é a realização dela. Claro, ela pode trabalhar, né? Em muitas situações ela deve trabalhar. E pode ter uma dimensão de realização também no trabalho. Pode, mas é secundária. Aquela plena, Mas é secundária. A realização da mulher está na maternidade, está no lar. A realização do homem está no construir, está no trabalho. Tá inscrito, né, cara? Exatamente. Pela criação. É a identidade, né? Sem dúvida alguma. O Bia veio um pouquinho mais pra cá pra pegar os cortes melhor aí pra ti. E pra você, eu perguntei a Marília, e pra você como é que foi? Porque precisa haver um
uma cumplicidade muito forte no casal, né? Você chegar um dos cônjuges chegar, vamos, eu quero passar um tempo sem trabalhar, por exemplo, né? Ou então para a esposa chegar, eu vou ficar só agora em casa. A gente sabe que para o mundo, assim, para as pessoas que não estão, muitas vezes não estão dentro da realidade, na perspectiva cristã católica, isso é um absurdo. Eu posso falar? Claro. Tem um negócio na nossa família que eu acho que traz muita cura nesse sentido de o homem precisa colocar a mulher para trabalhar, essa diferenciação, o meu dinheiro, o seu dinheiro. Lá em casa, e é mérito do Rubinho isso também, nunca teve o meu dinheiro e o seu dinheiro. Era o dinheiro da família. Né? Então não era assim, você vai deixar de contribuir. Não existe isso. O objetivo da família não é ganhar dinheiro. O objetivo da família é criar os filhos. Então, se por acaso o dinheiro da família precisa ser diminuído porque outra realidade, né, precisa da atenção, né, ou minha ou dele, o Rubinho, as decisões da minha família, elas não são só pautadas em relação ao meu emprego. Várias vezes o Rubinho já deixou concurso público, porque era domingo, sábado e domingo ele precisava levar os filhos dele à missa. Então, essas decisões em relação ao trabalho, elas não são só focadas, mas como é que alcança isso? Descobrindo a verdade, porque eu acho que a verdade, ela é a coisa mais importante. Quando a gente descobre que a gente vai morrer, né, que a gente quer que os nossos filhos venham com a gente para o céu, as outras coisas, elas ganham a importância que devem ter, né? Não tô dizendo que a gente tem que parar de trabalhar e ser tudo fraco, mas tem que ser... Cara, e agora assim, eu acho que todo homem responderia isso. Se você tivesse a oportunidade de que a sua mulher ficasse em casa só cuidando dos seus filhos, para que eles não fossem cuidados por outras pessoas que pensam diferente, que vão imprimir valores neles diferentes dos seus e dos que você queria que fossem impressos neles, acho que todo mundo responderia que gostaria que sim, que ela ficasse, né? Eu não sei, uma pessoa que diria, não, eu prefiro que ela ganhe mais dinheiro para poder a gente viajar mais, e mesmo que os meus filhos daqui a alguns anos sejam estranhos a nós, mas o que pior pensam o contrário. Não, assim... Eu acho que tem muito quando as mulheres são as que ganham mais. E isso não é uma situação ruim. Por causa da deturpação da natureza. Mas exatamente. Mas eu acho que é assim, uma família que tem uma média, né? O afegão médio, que se o cara pudesse, né? Porque às vezes não pode. Por exemplo, tem mulher que diz, eu não posso parar de trabalhar porque senão a gente não tem dinheiro para pagar plano de saúde. Assim, não pode. Entendeu? Mas, se houvesse a possibilidade, eu tenho certeza que ela quereria. Por exemplo, eu sou médico e tem uma enfermeira que trabalha comigo no posto de saúde. E eu digo para ela, por que é que tu não tirou, como é que eu falo? Por que é que tu não tem mais filho? Eu pergunto para ela. Ela disse, eu tenho que saber se meu marido quer ter mais filho, né? Disse, se ele quiser... Aí eu largo até o trabalho para poder ficar com as crianças. Mas aí eu vou ganhar menos. Ele vai me sustentar, ele vai bancar. Mas tu não tem... Aí eu pergunto, mas tu não teria coragem de diminuir um pouquinho o teu nível para cuidar melhor dos teus filhos? Isso aí a gente teria que conversar, né? Mas no fundo, todo mundo faz esse raciocínio, entendeu? Eu acho o natural. Porra, o cara... Claro, mas é óbvio, o filho é o fruto das entranhas, o filho é a coroa dos pais. Você, com certeza, um bandido, ele também quer o melhor pro filho dele. Né? Mas aí é que ele não sabe o que é o melhor pro filho dele, mas ele quer, né? Então, se ele pudesse racionalizar isso, é claro que ele diria, não, eu quero o melhor pro meu filho. Se o melhor pro meu filho é isso, eu toparia fazer tal sacrifício por ele. Entendeu? Eu acho que é uma conta que só não fecha quem não faz. Porque quem faz essa conta fecha. Vocês se conheceram no Shalom, na comunidade Shalom, ou não? Não, foi assim, eu morava em Montevidéu, eu estava em missão pelo Shalom. E aí eu vim de férias na época Uruguai. E eu vim de férias na época da Copa do Mundo de 2010. E a Marília era de um grupo de oração. E aí eu chamei vários amigos para ir lá em casa, pra gente ficar... Mas tu era vida? Não. Eu sempre fui aliança, mas era aliança missionária, né? Tá. Aí eu chamei vários amigos para ir lá para casa, pra gente ficar lá conversando e tal. E aí um deles levou a Marília, que ela fazia parte do grupo. Mas já de caso pensado. Foi arranjado, casamento arranjado. Casamento arranjado. E aí foi quando a gente se conheceu. Aí depois eu voltei pro Uruguai, a gente ficou se comunicando por e-mail. Foi. A gente trocava e-mails, eu e a Marília. Bem sucinto. Nossa. Uma vez na semana, 2 vezes na semana a gente não mandava e-mail. E quando eu voltei pra cá, em 2011, a gente começou a namorar. Aí namorou 5 anos, depois casou e agora estamos casados já há 7 anos. 7 anos, Verdade. Maravilha. Top. A gente sabe que vocês tiveram no início aí, né, uma certa dificuldade, né, para engravidar. Conta um pouquinho como é que foi para os nossos seguidores, tem que segurar Dudu, ouvintes.
Não, o nosso caso... Tocarem um pouquinho aí né, É. nessa faceta aí especial aí da vivência de vocês quanto casal, né? Não, eu e o Rubinho, a gente sempre foi saudável, a gente nunca teve nenhum problema, então a gente achava que a gente ia engravidar muito rápido, né? E a gente não quer o pai, quer a mãe. A gente achava que ia engravidar muito rápido. Sendo que a gente casou, começou a fazer o Billings, começou a aprender o Billings direitinho, a gente se passou 4 meses, por uma questão mesmo de organização, de poder voltar pra casa. Passou, não. A gente fez um Billings bem... A gente tava experimentando, a gente tava treinando o Billings. Treinando o Billings, Entendi. A gente casou em novembro. Foi. E aí, em março, a Marília engravidou. Aí, com 4 meses, ele voltou de reciclagem. E aí, já tava fora do Billings. O Billings funciona pra caramba, é verdade isso, né? E aí, eu engravidei, a minha primeira gravidez. E aí, quando, mais ou menos 1 mês depois, eu tive um abdômen agudo, começou a sair sangue, né? Juntar sangue ali na minha barriga. E aí, eu cheguei no hospital, ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém sabia se era uma torção de ovário, o que era, se era, né, enfim. E aí, descobriram que eu tava com uma gravidez ectópica e o bebezinho parou nas fímbrias da trompa. Então, ele ficou ali paradinho. E aí se implantou ali. Né? O que é a gravidez ectópica? Ela é uma gravidez que ela é fora do útero. Então ela fica em um local. Do local. É a gravidez no lugar. Normal, no local e adequado. A gravidez né? ectópica é fora do lugar, fora Tá. do útero. Aí às vezes ela por exemplo, no ovário, ela pode ser na cavidade abdominal, pode ser no colo do útero, mas normalmente ela acontece na trompa. Certo. E aí, quando a gente descobriu, no hospital, ali, durante o que eu tava grávida, eu fiquei super feliz quando eu olhei pra cara do Rubinho branco. Aí eu falei, tem coisa aí, né? Aí eu falei, Rubinho, o que foi? Ele, amor, você vai ter que ir pra uma cirurgia, a gravidez ectópica é rota, a gente vai ter que abrir, ver o que tá acontecendo, e aí, a partir disso, a gente vai começar a ver o que tá, né, qual é a nossa real circunstância. E aí eu não perdi a trompa. E como ele tava na fímbria da trompa, eles conseguiram tirar e manteve a trompa. Né? E aí a gente começou um processo muito doloroso de espera pelo bebê. E aí o que aconteceu com a gente foi que a gente começou a buscar muitos médicos. E hoje não, mas no nosso tempo, né, há 4 anos, há 5 anos, existia uma questão que era o super diagnóstico e que tudo era resolvido por meio da FIV. Porque para eles a FIV é um procedimento muito bom. Porque você... E o que é FIV? É a fertilização in vitro. Tá. É a fertilização in vitro. E aí, o que acontece? O que acontece na FIV? Eles pegam um óvulo da mulher, pegam um espermatozoide do homem, colocam lá no laboratório, fazem a junção. Então, como é o nome disso? Quando junta, a fecundação acontece no laboratório, não acontece dentro do corpo da mãe. E aí, depois eles implantam no útero, depois de descarte de embriões e tal. É um procedimento bem complicado. Depois disso, eles podem fazer a redução embrionária, tirar ainda alguns bebês que tenham dado certo dentro da barriga. Então, por exemplo, já imaginou? 4 embriões implantados funcionaram, deram certo, vingaram. Aí eles, não, vamos fazer a redução embrionária aqui, vamos tirar 2, entendeu? Perdeu. Tá. E aí, então a FIV, ela é um procedimento muito complicado, mas muito caro, né? Tem FIV de 50 mil, de 60 mil, enfim, de muitos valores. Então é muito interessante para um médico que trabalha com reprodução humana ter pacientes da fertilização in vitro. Então, eu não estou dizendo que todos são irresponsáveis. Não são. Conheço muitos, inclusive, que são muito bons, muito responsáveis, fazem toda a investigação da fertilidade da mulher, né, principalmente respeitando as crenças, né, de cada uma. Mas, o que acontece? Essa indústria, né, ela não quer dar respostas mais simples de cura. Como é que eu reduzo a inflamação do corpo para trabalhar a endometriose? Como é que eu trago uma maior fertilidade? Como é que eu aumento a minha reserva ovariana? Como é que eu trago uma ovulação mais saudável? Como Tem é a que... Napro, né? Napro Tecnologia. Aí. A Rebeca tá fazendo curso, a gente recebeu aqui a Clara. A Clara Maria. A Clara Maria. A Clara Maria. Clara Maria, né? E fiquei assim, espantado, viu? Com o método. A Napro tá indo na contramão de tudo. Desse, entre aspas, avanço da ciência. Pois é. Porque hoje em dia o que eles querem descartou a possibilidade da fertilização natural, minimamente que seja, vão para a fertilização in vitro. É isso que eles querem, porque pra alimentar, né, cara? E alimentar a indústria, você vai né? ganhar. Exato, Então, aí, o que acontece? E eu ia chegar aí, né? As meninas, elas estão nesse movimento. É por isso que, pra mim, é tão importante, né? Passar aqui o que a Rebeca, o que a Clara, o que outras pessoas também trazem como uma resposta a essa questão da fertilidade que está sendo atingida por muitos âmbitos. O que acontece? A gente come super mal, a gente tem dietas altamente inflamatórias, a gente consome muito derivado de petróleo, né? Você diz, o que é esse ingrediente aqui na comida? Aí todo mundo brinca, é derivado de petróleo, né? Alguma coisa horrível.
E aí a gente come super mal. As meninas, elas são criadas numa perspectiva de muito risco. Então, você não tem, na adolescência, capacidade de fazer com que uma menina viva a fidelidade, mesmo dentro de um relacionamento pequeno. Então, você não tem como garantir que aquele rapaz que tá dormindo, porque as mães hoje falam assim, começa a namorar, faz todos os exames, porque eles não têm capacidade de usar o mecanismo de barreira, né? A camisinha. Então, você faz os exames, as mães participam, eu já vi isso acontecer. E aí, depois eles ficam tendo aquele relacionamento. Como é que você garante que aquele jovem, ele vai ter, né? Nós conhecemos mais de um caso de pessoas que contraíram HIV de relacionamentos comuns na adolescência. Então, existe esse risco muito grande. Então, a gente vive uma situação de grande risco com a sexualização precoce, quando as crianças não têm capacidade nem de decorar a data da prova. Então, tome anticoncepcional, tomam hormônios muito, muito, muito fortes, tomam pílulas do dia seguinte, porque na cabeça deles é assim, se você conversar com qualquer jovem, eles vão falar pra você. Se não der certo o coito interrompido, se esqueceu a pílula, você vai tomar a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte hoje tem altas vendas, e principalmente entre os jovens. Só que a pílula do dia seguinte... E vende na boa. Na farmácia. Vende com tranquilidade. Você compra quando vocês quiserem, né? Dá de graça no posto. Dá de graça, E é abortível, né? E aí, o que acontece? Quando você tem... Aí você tem esse risco total da mulher, você tem uma dieta horrorosa, você tem um sedentarismo absurdo, você pega uma criança, coloca na escola uma menina com calça jeans apertada, das 6 da manhã até as 10 da manhã, até as 11 da manhã, depois ela almoça rapidinho, ela volta sem fazer um exercício físico, sem se expor ao sol. Então, a gente tem uma saúde muito comprometida. E aí, quando a gente descobre tudo isso, a gente fala, né? Só que quando você tá com um diagnóstico de infertilidade na mão, né? Que a gente foi estudando, descobrimos a endometriose, descobrimos um cisto no ovário bom que tinha ficado, né? Um ovário de sangue, eu não sei direito que eu não decoro nada. Você tem um médico, sei lá, você não precisa, eu deixo rolar. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. A Marília teve uma gravidez ectópica, não perdeu a trompa, mas quando a gente foi investigar a fertilidade, porque a gente passou meses tentando ter filho, né, mais de um ano, na verdade, ela fez uma esterossalpingografia, que é um exame que é injetado o contraste dentro do útero, e aí o contraste ele deve encher o útero e depois ele deve passar para as trompas, né? E depois cair na cavidade abdominal. No caso do exame da Marília, quando ele foi para a trompa direita, ele encheu a trompa e não passou. Ou seja, trompa obstruída. Se o contraste não passa para lá, o óvulo não consegue passar de lá para cá. Então essa trompa não serve para engravidar. Então, a outra trompa. Como é que ficou a outra trompa? Na hora que o contraste encheu o útero, ele começou a fazer assim. Tss, e depois caiu na cavidade. Ou seja, isso aqui era o formato da trompa dela. Ou seja, difícil. E onde é que acontece onde é que capta tudo. Onde é que acontece não deixa ela bater. Vai dar certo. Onde é que acontece a fecundação? Na trompa. Então, o óvulo ele ia ter que fazer todo esse trajeto aqui. Guerreiro. E o espermatozoide ia ter que fazer o trajeto contrário. Todo mundo guerreiro, né? Guerreiro aí. Enquanto dos guerreiros aí. Aqui, exatamente. Pra poder engravidar. Então, a gente já recebeu essa informação, essa notícia, Atleta né? olímpico. Iron Man. Total. Da ginecologista. Eu já nasço sarado, velho. A gente recebeu a notícia da ginecologista. Iron Ó, Man. difícil pra vocês, viu? Porque era uma junção de fatores. O nosso caso não é tão milagroso como de outros amigos, que tinham ali a trompa completamente entupida, né? A nossa ainda tinha uma... Entupida. A trompa completamente entupida. Como é que vai? Nossa, obstruída. Eu tava totalmente entupida ali. É a linguagem do mato, cara. A Marília do mato, é do mato. Entendi. E aí era difícil a gente conseguir engravidar. Mas a gente continuou tentando. A gente fez tudo que era novena. A gente foi para São Paulo, tomou as pílulas do Frei Galvão. Aí uma amiga nossa foi para Terra Santa e trouxe lá o pó da Gruta do Leite de Nossa Senhora. E era relíquia de não sei quem, que alguém tinha conseguido, mandava para passar um mês lá em casa pra gente fazer novena. Primeiro que tivesse disponível, acatava o pedido, né? A gente convocou todo mundo. Foi Rosário de... Como é o nome? Novena de Nossa Senhora de Pompeia. Não, mas a gente não concluiu, não. Tem que fazer um método. Tem que dar um método. Mas a gente começou e não terminou, é verdade. Agora a de São Miguel, a gente rezou pra 40 de São Miguel todinha. Várias novenas. 4 horas da manhã? Não. Salvalias? Não. Nem existia ainda isso na época. São Miguel ainda tava no período comercial na época, né? São Miguel trabalhava aí por volta das 9 horas da noite ainda.
Eu tenho certeza que o São Miguel não gosta do Hesed, ó. Eu acho que o São Miguel tava descansando desde a Idade Média, mano. De boa. Teve gente que comentou já criticando essa brincadeira que a gente fez. São Miguel tava descansando desde a Idade Média. Hora com coisas sérias. São Miguel lá na rede, de boa, aí as irmãzinhas nasceram, ó. Aí as irmãzinhas não botam nem no horário comercial, mas 4 horas da manhã, mano. Pobre do São Miguel acorda catando cavaco, pegando a espada, cortando a cabeça do demônio. Bora. Sim, continue. Fizemos tudo. E aí, nessa época, a gente entrava numa igreja, aí já ia direto lá no santo da igreja e rezava e pedia e tudo. Aí a gente foi pra Juazeiro. Lá em Juazeiro tem um mosteiro de beneditinas. E aí a gente foi pra missa lá no domingo, a gente tava de férias, né? A gente foi passear lá e tal. E aí a gente foi na igreja, foi na missa, depois que acabou a missa, a gente foi lá na imagem de São Miguel, ou de São Bento, uma imagem grande que tem lá de São Bento. E aí a Marília tava lá de joelho, rezando, né? Bem compenetrada. Aí chegou uma freira e disse, ó, você tá querendo engravidar, né? Ela disse, tô. Aí a freira disse, pois reza aqui pra esse rapaz, que ele é bom de fazer as moças engravidarem. Aí entregou a novena do Guido Schaffer. Aí a gente pegou a novena do Guido Schaffer e a gente foi comentando, né? Ora mais, a gente rezou pro patriarca da vida monástica, São Bento, São Miguel, não sei quem. Ah, vamos rezar aqui pra um carioca, surfista, né? Porque o Guido Schaffer, ele foi um médico que era surfista, era carioca e foi seminarista. Morreu dia 1º de maio, olha que legal, ó. O Guido Schaffer morreu dia 1º de maio de 2009. O santo dos nossos tempos. Né? Tempo. Muito recente. Recentíssimo. E aí... E isso foi em que ano? Essa oração? Sim. 2018. Tá. E aí a gente fez... A gente chegou em casa e decidiu, não, vamos fazer, né? Não custa nada. Já fizemos, né? Tantas, né? Vamos fazer. Se engravidar, o nome do menino vai ser Guido. Né? Pra quem sabe o fim da história, conhece o nosso filho, sabe que o nome dele é Guido, né? E o Guido nasceu dia 2 de maio de 2019. Nasceu um dia depois de completar 10 anos da morte do Guido Schaffer, né? E a gente engravidou no mesmo mês que a gente fez essa novena. Então a gente disse, ó, se for menino é Guido. Então pronto, tá decidido, não tem pra onde correr. E aí a gente rezava muito um salmo. Tu lembra qual é, Moel? É o 117, é o 127, o salmo que o Júnior falava pra gente rezar, tu lembra qual era, não? Aquele... aí tinha um salmo que um amigo nosso, o El Natan, você conhece o El Natan? Não. Ah, não, é porque vocês eram do GSV, né? Ele era da igreja de Fátima. Enfim, um abraço aí pro Júnior. E ele falou, rezem com esse salmo aqui toda noite. A gente ficava rezando com esse salmo aí. Não me lembro qual era agora. Mas a gente às vezes ficava abrindo umas passagens e a gente encontrou uma passagem bíblica de uma mulher que era estéril e queria engravidar. E quando ela engravidou, ela disse, né, Deus teve pena de mim e me deu esse filho. Então quando a Marília engravidou, a gente dizia direto isso, né? Deus teve pena de nós, né? E aí nos deu esse filho. Mas a gente achava que a gente não ia ter mais filho. A gente achava que era só o Guido mesmo, porque a chance da gente engravidar era muito remota, muito baixa. Então a gente não ia engravidar. Então o nosso filho que Deus tinha dado, porque tinha tido pena de nós, do tanto que a gente tinha pedido, era o Guido. Né? Jesus fala, né? Que a gente insiste, né? Como aquela mulher que insistiu. E aí Jesus disse, eu vim para as ovelhas de Israel, da casa de Davi, né? De Israel. E aí ela disse, não, mas eu tô aqui como os cachorros que ficam na beirada da mesa para comer os restos de comida. Vou ficar insistindo aqui até você me dar. Aí Jesus disse, então, que seja feito aí o que você está pedindo. E aí Jesus deu para ela aquele milagre que ela estava pedindo, aquela cura que ela estava pedindo, de tanto ela insistir. E aí a gente ficou nessa. A gente insistiu tanto que Deus teve pena de nós e nos deu o Guido. A gente não vai mais engravidar. Então, a partir daí, a gente ficou, não vamos mais engravidar, tudo bem. Aí, quando o Guido completou 1 ano e 1 mês, a Marília engravidou de novo. Né? E aí, a gente já foi batata. Né? Se for homem, vai chamar Bento. Aí, botamos Bento. E quando o Bento tinha 10 meses, a Marília engravidou de novo. E aí... A gente não tinha nem pensado ainda no nome Dulce. Né? A gente tinha já pensado em vários nomes de menina, caso a gente tivesse filha menina, mas nunca tinha pensado no nome Dulce. Mas quando a gente engravidou, né, a gente se aproximou muito de Santa Dulce,
Aí a gente foi botar o nome dela de Dulce, né? A Dulcinha. E a gente agora tá esperando Deus ter pena de nós de novo. Quantas vezes ele quiser ter pena de nós, a gente tá aceitando. Maravilha, maravilha. É muito bom esse testemunho de vocês, porque a gente sabe o quanto que... E a gente tem batalhado muito nisso aqui, né? O Atos, né? Todo o nosso ecossistema que a gente está formando com a graça de Deus, né? Para formar novos católicos, principalmente novos católicos, né? Que a gente sabe que tem muitos católicos que são batizados, mas não são evangelizados, que a gente precisa levar a doutrina, né? Formar com o jeito católico de ser, né? Sem ser chatólico, né? Mas as famílias precisam entender mais essa noção do que é ser aberto à vida. A partir dessa realidade de vocês, o que é que vocês entendem e podem passar para as pessoas o que é ser aberto à vida? Cara, assim, tem um documento do Papa São Paulo VI, que é o Humanae Vitae. Lá ele fala, ele dá uma definição do que é o amor conjugal. Ele diz assim, o amor conjugal, ele tem 4 características. Ele é livre, total, fiel e fecundo. Então, quando eu vou dar palestra em curso de noivos, falar sobre matrimônio e tal, a validade do matrimônio, alguma coisa assim, eu sempre resumo com essa frase, né? Que é uma frase muito feliz do Papa São Paulo VI, depois São João Paulo II repetiu, né? E são essas 4 características do amor conjugal. O amor conjugal é livre, total, fiel e fecundo. A pessoa me pergunta assim, meu casamento é válido ou é nulo? Você faça a pergunta. Quando você se casou, o seu amor era livre, total, fiel e fecundo? Ou ele não era totalmente livre? Você casou porque foi constrangido a isso? Ou ele não era total? Né? Você reservou uma parte da sua vida para não apresentar para o seu cônjuge? Você escondeu dele alguma coisa importante? Ou ele não é um amor fiel? Você tinha pensamento de que se não der certo, não deu e tchau, cada um vai para o seu lado? Ou você casou para a vida toda e é fecundo? Você foi aberto à vida desde a hora que você decidiu casar? Se o seu amor é livre, total, fiel e fecundo, o seu casamento é válido. E aí, a fecundidade, então, é um elemento fundamental para que o amor conjugal seja verdadeiro, para que o amor matrimonial seja verdadeiro. Então, não existe entre católicos um casamento verdadeiro que não seja aberto à vida. Né? Infelizmente, a mentalidade contraceptiva, ela entrou na igreja. Né? E a gente precisa dizer, ela entrou na igreja através dos métodos naturais. Depois foi que os católicos foram relativizando cada vez mais a ponto de justificar o uso de anticoncepcional, DIU, laqueadura, vasectomia. Mas quando a mentalidade contraceptiva entrou na igreja, ela entrou através dos métodos contraceptivos. Inclusive, um dos criadores da pílula anticoncepcional, ele era um católico, ele era um médico católico, certo? Que já havia a tabelinha, e a tabelinha calculava quando é que a mulher menstruava e estimava quando é que ela estava fértil. Então ele disse, ora, se eu conseguir enganar o organismo para que ele ache que ela não está fértil porque ela está grávida, ela não vai ovular. E ele era um médico católico. Ele achava que ele achava que estava de fato ajudando a igreja, né? Os casais ele e tal, teve etc. boa fé Talvez tenha tido boa fé. Não sei exatamente. Mas o que foi que aconteceu? Eu não me lembro o nome dele para falar aqui. É John não sei o que, mas John, todo mundo é John, né? Nos Estados Unidos. Tem muito João. João da Silva. Aí foi o que aconteceu. Em 68, em 66, 67 por aí, quando o Papa São Paulo VI, ele quis abrir a discussão sobre a questão da paternidade responsável, ele escutou gente de todo lado. Então ele escutou católicos que pensavam que eram a favor da pílula, certo? Que diziam que a pílula ia auxiliar a família, a igreja na paternidade responsável, etc, etc. Só que, depois que ele deixou a discussão rolar livre, quando ele fechou a questão, que ele escreveu ao Humanae Vitae, esse cidadão, que se dizia católico, era um médico católico, abandonou a igreja, porque não quis abandonar aquilo que ele tinha criado, né? Ele preferiu ficar com o filho dele, com o dinheiro dele e com o filho dele, que era essa invenção, a ficar com a fé da igreja, né? Então, assim... É bom nem falar o nome dele aqui, não. É bom ter esquecido mesmo. Então, o que é que acontece? De fato, a mentalidade contraceptiva entrou na igreja, através dos métodos naturais.
E aí existe uma crescente relativização. Uma hora que no momento em que você usa o Billings, o método Billings, né, que é o método de ovulação Billings, ele funciona a partir da análise, né, do muco da mulher, o muco que escorre pelo colo do útero, né? Ela vai avaliando aquele muco e aí ela percebe que existe um padrão de infertilidade. Quando esse padrão muda, quer dizer que ela está começando o período de fertilidade. Aí depois ela volta ao padrão de fertilidade e menstrua. E aí esse ciclo se repete todo mês, né? Então o Billings funciona para mulher que tem ciclo regular, ciclo irregular, que menstrua 2 vezes no mês, não importa. Para menina nova, para mulher que está quase na menopausa, para mulher que acabou de parir, para mulher que está dando de mamar, o Billings funciona para qualquer uma. Não tem restrição. Inclusive, o estudo do Billings ele foi feito na Austrália pelo Dr. Billings, a doutora Evelyn Billings, né? O casal, o John Billings e a Evelyn Billings. Foi feito com aborígenes na Austrália, mulheres que não tinham estudo nenhum, que eram analfabetas, né? E a porcentagem de eficácia do método Billings para um uso padrão normal de 97%. O de uma mulher que se aplica é 99,5%. Ou seja, a eficácia é altíssima, muito maior do que a eficácia de camisinha. A camisinha, ela só previne a gravidez em 85% dos casos. O Billings previne a gravidez em 99,5% quando ele é bem feito. E a mulher pode ser cega, a mulher pode ser analfabeta, e se ela aprender, se ela tiver a disciplina e o autodomínio para fazer o Billings direito, ela vai conseguir fazer e vai ser mais eficaz do que anticoncepcional. Mas não só a mulher, né? Tem que ter o marido mob aí pra... O marido ajuda... Como diz a doutora Abraço, Rebeca. doutor Denis. O marido ajuda muito. Um abraço aí, Denis e Rebeca. O marido ajuda muito. É indispensável, né, cara? Claro, o marido ajuda muito porque ele precisa ser... Tem que ser parceiro Ele nisso, precisa né? ser parceiro da mulher nisso, Entender claro. todo o processo, O Rubinho né? não é não. De boa. Pelo contrário, é o maior inimigo. Eu sou inimigo do Billings porque eu sou amigo dos filhos. Não dá não. Mas... Não, mentira, eu sou inimigo do Billings, não. Só lá em casa. Mas eu sou mais amigo Na dos casa filhos. dos outros. Porque a Rebeca disse que o Denis é que fica com tem uma planilha, sei lá o que Tem isso, que ele vai A O mulher Rubinho faz não, o Rubinho a não. mulher percebe e... O Rubinho é o maior desafio pra fazer o móvel na casa é o Rubinho. A mulher percebe e aí ela fala pro marido anotar. Mas o Billings, pra não engravidar, é só quando tem um motivo grave pra não engravidar. Verdade, Entendeu? Então, a partir do momento em que... Que isso é importante ficar claro para os católicos. Lógico. Né? O Billings não é... A partir do momento em que o Billings começou a ser usado como camisinha de católico, né? Vamos fazer o Billings, que é o método contraceptivo aceito pela igreja. Não é método contraceptivo o Billings, entendeu? Então, a partir desse momento, a mentalidade contraceptiva já ganhou. E aí, a ladeira a descida é a ladeira abaixo. É por isso que a gente diz que a abertura à vida, ela não é uma regra, uma lei que você precisa ali cumprir direitinho. Ela é um processo de conversão. Se você tá com problema de abertura à vida, você tem problema de fé. Se você tem problema de fé, você tem problema em todas as áreas da tua vida. O teu apostolado deve estar ruim. A tua vida no trabalho deve estar ruim. A tua ansiedade. Provavelmente você é uma pessoa ansiosa, você é uma pessoa que dorme com medo. Então, se você tem problema, se você é católico de verdade, tem muitos problemas em relação à abertura à vida, tem alguma uma incoerência ali, né, cognitiva, entre aquilo que você diz que acredita e aquilo que você faz na sua vida. Então, o que é necessário se a gente tem um problema de abertura à vida real? A gente precisa viver um processo de conversão. Né? Agora, uma coisa muito importante que entra aí no meio dessa seara toda aí, a importância do conhecimento, né? Dedicar tempo a conhecer as matérias que a igreja ensina e por que ela ensina, né? Que eu vejo muita gente vem perguntar um monte de coisa e tal, perturba e tal. Aí eu quero ser não sei o que. Você pode ser o que você quiser, meu filho, mas você já viu o que a igreja fala a respeito disso? Quantos livros você leu sobre isso? É que eu acho que tem que ser assim. Não tem problema você achar. Mas pega o que você acha, coloca em confronto com tudo que a igreja fala sobre essa matéria. Aí no final, se tu continuar achando, aí beleza. Você pode muito bem achar o que você quiser quando a igreja não tivesse pronunciado. É lógico. Né? Por exemplo, eu acho que não tem vida inteligente fora da Terra. Mas você pode achar que tem. A igreja não tem nunca problema falou, nenhum. entendeu? Se tem ou não tem.
certo? Mas o que a igreja já se pronunciou, aquilo que é de direito natural, Causa finita. né? Para o fiel decidido, católico, né? Para o fiel católico tá definido. É A verdade. Roma locuta, causa finita, causa né? finita. Exato. O que acontece também é porque a gente, aquela história, nós somos a geração que vai capinar o mato. Então, o que está acontecendo? Nós temos falhas na nossa educação gravíssimas. A gente conversou recentemente com uma senhora idosa da Espanha, e aí a literatura, né, ela passou por todas as fases da literatura, todas as grandes obras, ainda na escola. Então, o Olavo ele dizia isso. A gente tem um vínculo ali que foi quebrado. Então, além de todos os problemas, nós somos a geração das famílias desestruturadas, da ausência paterna, da sexualização precoce, das feridas emocionais, das carências afetivas ou da superproteção. E nós somos a geração da educação, né, que se perverteu, do controle de educação. Foi justamente a nossa geração. Começou a decair na nossa geração. Começou a decair há muitos anos, mas na nossa geração a gente tem o ápice. E agora o que a gente vê dentro das escolas é algo muito grave. E como a escola lá que vocês falaram que estão encampando, já é uma realidade? É uma realidade. A gente não sabe se é agora em janeiro já, se Deus quiser, mas já é uma realidade. Colégio São João Paulo II, em Juazeiro do Norte. Maravilha. Vai começar. Legal, Um grupo de quantas 40 famílias? pais. Mais de 40 famílias. Maravilha. E a repercussão tem sido positiva? As pessoas estão encampando a ideia? Assim, é um colégio. Não, é porque a questão é que essas escolas, né, elas precisam de certa discrição, né? Porque se a gente fizesse... a gente já caiu na rádio, inclusive. Recentemente a gente caiu no programa de rádio, né? Lá de Juazeiro? É porque assim, a gente... No colégio, de acordo com eles, a gente ia formar alunos com com preconceitos. A ideia era uma educação para o preconceito, né? Deturparam tudo. Na verdade, assim... existe esse apostolado de colégios católicos, né? Existe no Brasil inteiro, né? São milhares de grupos, não estou exagerando, são milhares de grupos de escolas ou recém-abertas ou em processo de fundação. É um universo que a gente em todas as cidades, Eu, em todas as cidades nem interior da conheço. capital. Praticamente são quantos mil que ele falou? 3 mil grupos. São 3 mil grupos. Caraca, muita coisa. Né? Se fosse um por cidade, era metade da cidade do Brasil. Mas porque tem cidade que tem mais de um. 5.600, 700 municípios. Isso. Tem cidade que tem mais de um. Por exemplo, aqui em Fortaleza tem uns 3. Entendeu? Tem colégio já fundado. Tem 4 em Fortaleza. 4, Tem 4 em Fortaleza. Tem colégio já fundado e tem colégio por fundar. Então, esse apostolado, ele existe. É um apostolado que cresce silencioso. Ele cresce sem chamar muita atenção. Por quê? Porque ele cresce dentro de um ambiente de famílias que querem cuidar dos seus filhos e que querem aprender sobre a verdadeira educação. Educação é que vem dos santos pedagogos. Aí você pega ali São Dom Bosco e tantos outros que ensinaram a educação, né? Que foram professores, que foram mestres. E você não pode, de nenhuma maneira, desvincular a presença da família. As famílias, elas são muito humilhadas nas escolas, né? Elas dizem assim, não ensine a ler, porque senão a criança vai ter uma dificuldade, porque o seu método é antigo, o nosso método é novo. Aqui nós temos o melhor pensamento moderno para o futuro e para o progresso. Nós sabemos o que é melhor para os seus filhos. Conta aquela história da... Não fala os nomes. Conta aí. Não, uma prima minha chegou revoltadíssima. Ela foi a filha dela primeiro chegou na escola, chegou em casa e falou: mãe, a gente teve uma aula X, só que a professora disse que não era pra contar pra senhora, porque a senhora é de uma geração muito careta. O que era a aula? Ideologia de gênero, né? Jogaram ideologia de gênero pra cima das crianças de toda forma. E orientou pra não falar pra Não falar. A primeira coisa que os professores disseram foi: não é pra falar pro papai e pra mamãe, porque a geração do papai e da mamãe é careta. Ou seja, você cria uma guerra e você retira a autoridade dos pais, então as crianças crescem sem norte, sem autoridade, né? Sem tutor. A gente é cheio de plantinha, né? Aí bota o tutor ali pra plantinha saber pra onde é que ela tem que crescer. Então elas querem realmente destruir a autoridade. Olha como morar no mato tem suas... Imagina, sabe o que é o tutor? Aprendeu o que é o tutor? Aprendi agora. Mas tu já sabia? Você tem uma plantinha aqui, tá mole, você enfia um cabo de vassoura lá, por exemplo. Vai crescer pra cá, ó. Vai pra cima. O tutor vai apontar pra onde é que ela deve ir, entendeu? Muito bem. Pois é. E aí na escola chegou e tal, aí ela guardou no coração, falou: calma, né? Não vou trazer essa briga aqui pro meu marido, porque na hora que o homem entra,
O homem é o leão. Aí ele vem fazendo bagunça. Então ela falou, não vou contar nada, e foi pra uma reunião de pais. Quando ela chegou na reunião de pais, calada, uma pessoa muito tranquila, começaram a falar, olha, nós não queremos que vocês se metam na alfabetização das crianças, porque o método de vocês é diferente do nosso, então apenas cumpram as tarefas, nós vamos realizar os métodos de alfabetização. Pelo amor de Deus, na Divinilis Magistri, existem algumas realidades sobre a educação católica muito graves. A primeira delas é que a família, ela não pode haver distinção entre a autoridade escolar e a autoridade dos pais. A criança tem que estar dentro da escola, e ela tem que saber que aquilo é uma extensão da autoridade dos pais, que os pais sabem do que está acontecendo lá dentro, que o professor fala na porta da escola com os pais, que eles sabem que ali, naquele momento, eles devem respeito ao professor, porque o professor é uma extensão da autoridade paterna. Pais delegam, passa o bastão ali. Exatamente, os pais delegam para os professores essa função, certo? Eles permitem que a autoridade transite entre um e outro, mas o professor precisa respeitar a autoridade do pai, né? Claro. A autoridade da família. O Papa fala em 4 instâncias, a igreja, o Estado, a família e a escola, que devem trabalhar. O Estado deveria só deixar a coisa acontecer, mas se puder apoiar, que apoie, e as outras instâncias devem trabalhar em conjunto. A igreja aponta o que é a verdade, porque isso é uma coisa muito, muito séria. Nós temos o dever de criar os nossos filhos para a verdade. Eu não tenho o direito de fazer o que eu quiser com eles, né? Então tem essa história. A igreja, ela é como mestra, como mãe. Ela ensina aos pais que têm o direito, o dever de educar os seus filhos com o auxílio das escolas, né? Para que a gente consiga, de alguma forma, trazer uma educação verdadeiramente eficaz. O que para mim é revoltante é que hoje em dia nas escolas a gente tem ambientes, como eu falei para você, que não privilegiam a saúde das crianças, ambientes extremamente fechados, escolas que você não tem janela dentro de sala de aula, que eles falam assim, a autoridade é ruim, mas eles são autoritários. Você coloca 50 crianças dentro de uma sala de aula e elas não podem se comunicar, elas não podem falar, elas não podem se mexer, né? E aí você tem todo aquele processo. Hoje em dia o que está acontecendo muito, eu tô atendendo muita menina de 15, 16 anos ali, né? E elas diziam assim, Marília, às vezes eu não aguento mais. Porque os conteúdos, antigamente, a gente até se sentia um pouco desafiado com os conteúdos. Agora vai entrar física, química, eu gosto mais de biologia, eu gosto de álgebra, né? Mas hoje em dia é muito discurso. O Enem trouxe essa pauta para dentro da escola, em que você tira o conteúdo real e traz a perspectiva do discurso. É só discurso político, né? Enfim, o Paulo Freire contribui muito com essa ideia, né? Enfim, dessa educação, que ela não é conteudista, como eles dizem, né? Eles roubam da criança. Construtivista. Né? Agora uma coisa que é um grande desafio, assim, né? Muitos pais conversam comigo e é um grande desafio porque são pais que não foram bem informados, tem esse gap aí na educação. E aí, tipo, eles sentem que tem que fazer algo diferente, mas ao mesmo tempo os filhos estão lá, estão crescendo, estão tudo, e ele tá tendo que correr atrás da formação que ele não teve pra tentar resolver o B.O. do menino no meio da confusão toda, e é paulada de todo lado. Só que aí é o que eu falo, né? Você tem que fazer um firme propósito de falar, eu vou me formar. E que eu tenho graça de Estado. Exato. Entendeu? E aí eu vou me formar no sentido, eu tenho 10 minutos, eu vou dedicar 10 minutos por dia pra ler 10 páginas aqui disso e 10 de tenta acertar em algum canto, uma hora você vai pegar a manha. Não tenta acertar, não. Vai no caminho certo, que tem gente querendo te ajudar. Não é assim, não, se une que agora grupos, tem na internet, tem uns grupos, tem todas as paradas. Só que aí um ponto interessante é, tipo assim, lá em casa tem um esquema que é o seguinte, como eu gosto muito de estudar, aí tudo da educação dos meninos passa por mim, né? Então, aí um dia eu tava lá e Cristiana, Pedro, deu B.O. aí, é o que foi que houve. Que aí tem algumas coisas que a Cristiana já sabe, né? Aí eu fui fazer a tarefa com a Alice, os paradidáticos, principalmente todos eu pego pra ler com as crianças, principalmente que tem umas histórias que tem umas cagadas de pato no meio, assim, bem disfarçadas, né? Quando eu peguei o paradidático, vamos lá ver o paradidático. Frida Kahlo, a historinha da Frida Kahlo. Nossa Aí eu falei, senhora. peguei aqui, guardei o livro, falei, você não vai fazer a tarefa. Mas papai, a professora vai brigar e tal. Não, fique tranquila. Amanhã eu vou lá com você não vai fazer a tarefa. Chamei Cristiana, peguei e falei, Cristiana, não tem como fazer essa tarefa aqui, certo? Não vai ler essa parada aqui, não vai fazer nada. Então amanhã você vai na escola e diga que ela não fez, porque eu mandei ela não fazer mesmo e tal. E aí vê o que acontece, dependendo do grau que chegar, eu vou lá, né? Porque quando eu já vou com os 2 pés, né? Porque eu não tenho paciência, né? Aí ela foi lá, aí ela disse que chegou na escola, falou, a Alicia não fez a tarefa e tal, porque o pai dela achou conveniente não fazer. E ela foi até a coordenação. Quando ela chegou na coordenação, qual livrinho estava na coordenação? O livrinho da Frida Kahlo.
Aí tava a coordenadora, a diretora e todo mundo falando, esse livrinho é ótimo, adoro esse livrinho e tal. Aí Cristiano falou, não vai dar pra falar aqui. Aí ela foi lá e falou, aconteceu isso e tal, não dá pra falar. Eu falei, seguinte, não vamos arranjar confusão, porque é um caso sem jeito. O sistema tá todo contaminado, né? Então, vamos continuar a observância, mas sempre muita atenção sobre essas matérias e tudo. Mas não é um ambiente de brigar propriamente dito, não é um ambiente de arranjar confusão e tal. Mas você tem que ter esse olhar atento para minimizar os danos. E saber que muitas vezes é uma realidade passageira ali, que você vai ter que aguentar aquele pato ali. Eu não tenho condições hoje de botar em outra escola, não tenho como fazer nada. Então vamos minimizar os danos. Então, pega as tarefas, observe qualquer dúvida que tiver, você me procura e tal. Só que isso eu tenho condições de fazer porque eu tenho uma bagagem, eu estudo, sempre estudei e tal. Mas quem não tem, tá vendido na história. Tá vendido total. Tá vendido na história, entendeu? E outra, muitas vezes não é culpa do diretor, não é culpa da professora, não é culpa de ninguém, porque eles nem tiveram a oportunidade de conhecer a verdade. Conhecer o outro lado. Entendeu? Então quando eu falo assim, por isso que eu falo assim, gente, o maior crime que existe é que a pedagoga do seu filho, ela não era a aluna mais competente. A aluna mais competente foi fazer medicina, foi fazer direito, foi fazer outras paradas. Pedagogia é só quem não valia Não, muito. Pedro, então, mas o que eu acho? Só que aí tá mudando isso. isso. Que eu ia te falar. Não, mas então, o que acontece? Por exemplo, eu tenho uma tia maravilhosa que ela alfabetiza qualquer criança. Inclusive, eu acho que eu alfabetizei bem o Guidinho porque eu tenho um contato legal com ela. Mas o que ela era? Normalista. E elas eram muito boas. Existem profissões que são boas pra mulher em todos os sentidos. Tem muita gente por aí que tá em profissãozinha, que fez profissãozinha top, faculdadezinha de status, e queria muito ser pedagoga hoje, porque elas estão ganhando melhor de alguma forma, né? Elas estão sendo muito valorizadas. Uma professora que ensina bem hoje, ela é muito valorizada. E aí, essa minha tia, ela pega a rebarba. Normalmente, ela lota uma sala no último mês do ano. Tem galera que não conseguiu estudar pelo método global, de ficar vendo palavra, tentando decorar. Ela vai lá, pega o método tradicional, pega as crianças em um mês e devolve todo mundo lendo. Tem muita pedagoga top, muita gente que vai pegar teu filho e vai ensinar de verdade, de maneira eficaz. Não ficar aquela professora naquela sala de aula com 50 crianças sem ver melhor em ninguém. Sabe, eu acho que se você conversar com as professoras, elas vão dizer, elas têm lá os grupinhos delas que elas dizem, nós estamos esgotadas, e muito desse esgotamento é porque você não vê melhora, você não vê as crianças aprendendo, você não vê as crianças melhorando, pelo contrário, fica ali uma rixa de motim, porque a criança busca um líder parecido com ela, o adolescente, né? Era assim na nossa época. Total. Bullying correndo solto, né? Bullying é uma realidade que é falta de autoridade, é falta como é o nome do método? Método preventivo de Dom Bosco. Você tá ali, as histórias de Dom Bosco sobre bullying, né? Eles são resolvidos porque ele tava ali. Não, eu vou esperar que o adolescente prevenção, tenha né? sozinho uma perspectiva. O método preventivo é basicamente você se colocar numa posição de impedir que aquela criança faça alguma coisa errada. Então você vai ficar de olho nela. Porque ela precisa aprender ali na hora que ela quer fazer a coisa errada. Entendeu? Não é você esperar ela cair, se melar todo dia de ano e dizer, não podia ter feito isso, né? Pô, agora eu já fiz. Não é um método corretivo, né? Não, e tem uma coisa que as crianças, elas falam assim, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. O que pode? Você tem que estar lá falando, sua educação ela não pode ser reativa. Não, esperando que a criança fale, agora eu vou tocar piano. Não vai, caramba. Agora o que eu tava dizendo, a gente tem um grupo de estudos desses pais que estão com a gente nesse projeto. A gente tem uma lista extensa de livros de pedagogia, que mostram tanto a crise da educação como a solução, como a verdadeira educação, né? E aí a gente dividiu essa lista de livros e cada pai, cada mãe fica responsável por um livro. Aí toda semana a gente se reúne e aí faz um grupo de estudos. A pessoa que está lendo esse livro vai explicar para os demais, né? Então, a gente não é para ler só o livro que a gente vai apresentar. Mas, claro, uma pessoa vai fazer uma apresentação, então faz uma nota de aula, às vezes faz slide, e aí todo mundo vai estudando isso. Então, cada uma das pessoas que está no nosso grupo, desde janeiro, Desde janeiro, já leu vários livros e eles já sabem, todos já sabem qual é o problema da educação moderna, qual é o problema da educação socioconstrutivista, o que é que ela prega que está errado, como é que ela lida com os nossos filhos como se fossem animais, porque eles aplicam um negócio chamado educação experimental, educação... que eles tinha um cara... Da psicologia? Tinha um cara que é a psicologia experimental Hunt, do Leipzig. Um cara chamado Hunt, que ele fazia testes com galinhas, com ratos, e aí o teste funcionava e ele fazia com criança. Entendeu? É justamente então, perde a concepção metafísica do homem. Educação experimental. A criança vira uma galinha desenvolvida.
Entendeu? Eles Uma são galinha muito um pouco assim. melhorzinha. Freud é muito assim. Eles são muito. Eles lidam com os nossos filhos como se fossem animais. Muitos E o modelo deles, aquele modelo pavloviano, é assim: descongela, modela e congela de novo. Então, pega o que a criança aprendeu em casa e começa. Isso aqui tá errado. Isso aqui é porque o papai é careta. Isso aqui é porque a mamãe é careta. Eles são retrógrados. O que se ensinava na geração deles estava errado porque eles ainda não tinham o conhecimento que eles têm hoje. Descongela aquilo que a criança aprendeu em casa. Aí leva pro colégio, agora vamos remodelar. Né? Vamos colocar a ideologia, vamos colocar E o a formato mentalidade que a gente revolucionária, quiser. que é justamente ir contra, né, a geração anterior, ela adoece. Ela traz uma mentalidade adoecida, uma mentalidade insegura, de que do paternalismo, que você me deve muita coisa, que eu sou uma vítima da sociedade, que eu sou um gênio super protegido da mamãe, que sou um incompreendido. Essa mentalidade revolucionária que eles colocam, ela é problemática não só para a política, por exemplo. As pessoas acham que a gente está criando uma faculdade para garantir votos, um colégio para garantir votos para a direita. Isso é mínimo. Balela. Exatamente. E aí depois que você remodela, aí você congela. E aqui ela não vai mudar mais. Só que ela não vai mudar mais do jeito que você deixou ela. Totalmente diferente do que você recebeu ali de casa. Então quando a criança volta para casa, ela volta para casa inimigo do pai e da mãe. Ela volta para casa revoltado com Deus, com a religião. Você rompe a Entendeu? possibilidade de educação daquela criança dentro de casa. É por isso que os pais não podem deixar de defender, né? Minha mãe era meio pistola com o negócio de escola, né? Se foi. Então a mãe era faca na caveira. Aí ela colocou a gente numa escola que era evangélica, né? Aí ela, antes de colocar, falou, ó, não vai ter nada, eu sou católico e tal. Conversou com o diretor, com o dono do colégio, todo mundo, pra não falar nada. Aí, pouco tempo de aula, eu cheguei, mãe, a senhora mentiu pra mim, mãe. Jesus teve irmão, mãe. Ô, louco. Rapaz, no outro dia, essa mulher foi no colégio. Meu Deus do céu. Ela matou os irmãos de Jesus só na primeira ida. Não tem mais nem registro, porque depois que ela foi. Agora já morreram Cara, impressionante. Acabou, tem não. Tem não. Confusão com o professor de história, teve várias. Mas é porque, assim, você tem que ensinar um menino e falar, ó, essa é a verdade, mas mais do que isso, você tem que viver a verdade. E mais do que isso, você tem que dar munição pra criança, pro adolescente ali, segurar o BO. Porque também não é fácil pro adolescente segurar o BO, entendeu? Não é fácil, é difícil você defender uma ideia diante de um professor que ele vai ridicularizar você o resto da sua vida. Mas por que esse adolescente precisa estar lá? Se esse professor não tem credibilidade, Claro. não é pra ele estar lá, acabou. Como pais, a gente tem esse direito de... Como o Rubinho disse, o bandido quer o melhor pro filho dele. Quer dizer que a gente não consegue desligar o celularzinho um pouquinho, se reunir e falar que, ó, esse cara tá fazendo besteira. Esse cara tá falando de sexo o tempo todo em vez de dar aula de história. Então, acho que a gente tem que fazer um negócio que é reapropriação, não, como é que é? Tomar de volta a propriedade dos nossos filhos, que estão querendo levar, dizendo que a gente é um bando de bobão, Total. que a gente não tem nada pra fazer, que a gente não tem opinião pra dar, e que eles sabem o que é melhor. Os iluminados, é justamente a mentalidade revolucionária, né? Perfeito. Eu acho que tem que ter briga aí, tem que ter muita briga ainda. Isso aí nessa seara tem que ter, não tem Sem jeito. dúvida, sem dúvida. Gente, vamos mudar aqui um pouquinho de assunto. Internet, redes sociais. Hoje vocês são, assim, casal referência aí nas redes sociais, né? Muitos seguidores, muito engajamento. Como é que tem sido o trabalho de vocês, o apostolado nas redes sociais? A repercussão, né? O que é que vocês têm tido de feedback dentro daquilo que a proposta de vocês, da linha que vocês seguem? Como é que tem sido a reação das pessoas? Então, a gente descobriu essa nova linguagem de se comunicar, né? Que é o marketing digital. E até então, os nossos Instagrams eram um hobby. A gente sempre deu aula a vida inteira, desde o primeiro sim a Deus, a gente já começou ali, primeiro quando neófitos, né, as resenhas. O livro diz exatamente isso, que eu acho que é uma forma de aula maravilhosa, a preleção ali, dizer o que o livro diz, né? No começo assim, mas sempre dando aula. O Rubinho antes de mim, eu depois. E aí, quando começou a pandemia, como eu era do doutorado e o Rubinho era médico, a gente não podia fazer as lives, substituir a pregação ao vivo dos grupos de oração no Instagram pessoal. Porque no Instagram pessoal tinha um professor, no Instagram pessoal tinha um pessoal que empregava a gente. Então, eu criei o Sociedade Zélia Martã, que era um fake, pra você poder dar a pregação. Aí, lotou. Estourou o fake, todo mundo. E aí, eu comecei a criar conteúdo e tal. E aí, veio um pessoal do marketing digital logo no início do Sociedade Zélia Martã, que deixou de ser um fake, né?
E a gente lançou até, só que eu não entendia a linguagem, eu não compreendia o marketing digital, não entendia o que estava acontecendo na internet. Pra quem não conhece, quem é Zélia Martin? Rapidinho. É a mãe de Santa Terezinha. No começo da pandemia, a Marília fez esse Instagram para ela, para distribuir, né, para falar das resenhas dos livros que ela lia, de educação, de maternidade, de feminilidade, essas coisas. E aí criou a Sociedade Zélia Martin. Aí quando foi agora, no começo do ano, agora em 2023, isso aí foi em 2019, 2020, né? Aí quando foi agora, em 2023, foi que, estudando um pouquinho mais essa questão do marketing digital, viu que, na verdade, na internet é tudo muito pessoalizado, né? Então, as pessoas não gostam de seguir instituições, associações, sociedades. Total. Elas gostam de seguir pessoas. Pessoas, tem né? que organizar, né? E aí a Marília mudou o nome, né? E agora voltou a ser Mutou a cara do sol. Marília Bittencourt Rebouças. E aí começou de E novo. aí a gente começou a aprender. Tem uns tratados de bioética lá em casa, que eles têm uns capítulos só sobre controle, sobre como você vai encantar. O que você pode fazer, por exemplo, existe uma discussão muito interessante, depois vocês podiam conversar sobre isso com o Rubinho, que é sobre o limite da medicação psiquiátrica nos pacientes. Porque o que acontece? Se a gente tem uma medicação que consegue fazer com que a pessoa esqueça que a dor é uma realidade inerente ao homem, a gente pode dar? Como é que a gente cura? Como é que a gente faz com que esse ser humano passe por essa crise, que muitas vezes é um motor de mudança, sem que ele esteja simplesmente dopado? Será que o que nós queremos são crianças bem dopadas, crianças obedientes? Então, existe uma ética na medicação psiquiátrica, que hoje é totalmente ignorada, e as pessoas usam a medicação psiquiátrica como se a tristeza não fosse um dado natural da vida humana. Então, como se a tristeza, que é um dom de Deus também, porque nós nos sentimos tristes e nós voltamos para Deus, nós buscamos a Deus, né? E eles usam essas medicações, não estou falando que elas são desnecessárias, mas elas precisam do mesmo jeito. Banalizou, já. É banalizado. Então, tem um sistema ali da bioética que trabalha com isso. E no marketing digital também tem que existir essa ética. Só voltando um pouquinho. Cara, tem médicos que... Da psiquiatria, que nem tem assim um cuidado de fazer uma anamnese. Não, aqui não, você tá aqui o remédio, pronto. E aí? E aí, você vai ficar refém do remédio a vida? E tem medicamentos sendo Enfim, criados. diagnostica na maior ignorância e vai É. e enfia remédio na pessoa. E aquela consultazinha ali de 10, 15 minutos pelo plano de saúde ali. É um perigo. E você não responde, porque depois você tem que mudar a dose, né? Sem essa medicina mais integral, você não Mas voltando pro responde. marketing digital. E aí, o que aconteceu? A gente começou a descobrir agora, nesse ano, a gente começou a aprender o marketing digital, aprender como a gente se comunica na internet, e aí o Instagram começou a crescer. E se tornou uma grande ferramenta de evangelização pra gente, porque a gente começou a atingir mais pessoas, né? Porque a gente estava ali conversando de uma maneira e as pessoas não estavam escutando, né? E à medida que a gente trouxe o Reels... Ficaram amiguinhos do algoritmo. Do algoritmo, né? E você começa a aprender que, olha, tem o Reels, tem isso, tem aquilo outro. Mas é como o se algoritmo, fosse... ele é meio, assim... Traiçoeiro. temperamental. Ele é temperamental, Ele é temperamental. Acorda com dor de barriga. É verdade. Ele é temperamental O algoritmo nada, é temperamental. ele sabe o que ele tá fazendo, ele é muito intencional. Né? Mas o que acontece? Quando a gente traz, né, essa ideia do marketing digital, é como a história, né? As caravelas pra São José de Anchieta, né? São José de Anchieta veio de caravela? Não, né? Veio de barco mesmo, né? Era Não, veio, não, né? Então é o barco que leva a gente até um lugar, né? Só Essa Marília é ótima. de vez ou outra, depois da quimioterapia, a radioterapia laser, Radioterapia laser. essa foi ótima. Mas então, é o meio, né? É a forma que vai levar a gente a outro lugar. Mas isso não quer dizer que a gente deva ceder a tudo isso. Muito pelo contrário. Muitas coisas que a gente faz na internet é para combater esse controle que está existindo por meio das redes sociais, remodelamento cerebral, controle de dopamina. Quando eles querem... Sabe aquela história? Você repete 1000 vezes a mesma coisa, essa coisa se torna verdade. Isso está se tornando uma verdade na nossa história de uma maneira muito, muito potencializada. Você assiste o mesmo Reels 20, 30 vezes. Então, eles passam o Reels. O cara dançando, o pedreiro dançando, o gato miando, papapá, O short, feminismo. né? O TikTok, Aí, de novo, mas- pedreiro, o gato, feminismo. Então vai de gota no teu coração, entendeu? E aí você usa... Subliminar, né? E aí também o perigo dos superfãs, das idolatrias, do que aconteceu com a Taylor Swift. Nada é um evento isolado. Existe um fio condutor da história, existe um fio condutor do que está acontecendo no nosso mundo. E é muito importante que a gente saiba reagir a isso. Não porque a gente vai construir um mundo perfeito, mas porque a gente precisa levar conosco pessoas que estão sofrendo. Então é como se a gente estivesse no digital, com a cura do câncer
no bolso num hospital oncológico. E a gente passa ali quietinho? Não, a gente quer levar quem a gente puder com a gente. E a porque gente as pessoas estão precisa ocupar os sofrendo. espaços, né? Precisa Exatamente. ocupar, precisamos. É o que a gente assiste muito aqui, o Pedro e eu, né? Micro-influenciadores. Cada um fazendo ali sua... Demais. Antigamente a gente tinha um grupo de aula de 10 pessoas, ficava morto de feliz. Hoje bate 10 mil visualizações no Olha aí, Reels. A gente fala, nossa, não foi bem. Não foi bem, cara. É verdade. A gente tinha um grupo de 10 estudos. a mil, gente tinha um mano. grupo Tem de- município que não tem essa... A gente tinha um grupo de estudos aqui em 2014, 2015, que era o grupo de estudos São Thomas More. Já ouviu falar? Sim. Aí dava 20 pessoas lá. No dia que eram 30 pessoas, a gente adorava. Hoje lotou o grupo. E agora, com o digital, a gente consegue fazer um vídeo e vai para milhares de pessoas assim. Né? A Marília grava vídeo que dá o Castelão lotado toda semana. Mas a gente vai subindo a régua e a gente vai se acostumando com aquilo ali. Mas uma coisa E que a gente quer tem que mais, ter- quer mais, quer mais. A gente tem que ter consciência que não pode ficar no digital. Tem que ir pro presencial, tem que ir pra pessoa a pessoa, tem que ir descendo, filtrando, até que o digital é um braço. É um braço. O digital é a isca. É. A gente tem que pegar aqui naquela Mas isca. são as pessoas. Se não for isso, se o seu Porque na apostolado é igreja pra tem ganhar na dinheiro, e igreja ficar tem um pop negócio- e massagear o ego. Na igreja tem um negócio interessante que é o sacramento. Né? O sacramento ele tem uma característica muito interessante que é a sensibilidade. O sacramento ele precisa ser sensível. Ele tem que ser percebido pelos sentidos. Por isso que não dá para fazer, por exemplo, confissão pelo telefone ou por videochamada, né? Ou unção dos enfermos. Não dá. Por quê? Porque ele precisa da matéria, que é uma coisa sensível, presença. Né? E o digital, ele, apesar de ele ser muito bom em muitos aspectos, né? É como a gente pega uma rede e joga no mar e vai alcançar muita gente. Mas você tem que puxar aquele peixe ali e trazer ele para cá para poder você tratar ele, né? Então, o digital ele é uma isca. Ele é a rede que eu vou lançar. Quando a pessoa vem, eu vou precisar transformar no Shalom, a gente usa essa metáfora, né? Eu vou transformar aquele peixe numa ovelha, né? E aí a gente vai ter que pastorear essa ovelha, né? Vai ter que formar, né? São Paulo fala, tem uma hora que a criança cresce e não quer mais o leite, que é o alimento sólido, né? Mas se você começar falando de a doutrina de Santo Tomás de Aquino, você não vai chegar lá, né? Você não vai alcançar, né? A não ser que você enfeite demais e perde a essência. Mas você tem que arranjar um jeito de ir lá, trazer, a pessoa chega e você diz, pronto, Santo Tomás de Aquino fala assim, né? Não adianta você jogar Santo Tomás de Aquino lá do outro lado, a pessoa, você vai jogar pra fora, né? Joga No fora. máximo ninguém é acerta a suma demitido. teológica na cabeça de alguém e machuca, né? Na melhor das hipóteses, né? Tem certas pessoas que mereciam, não? Uma suma teológicazinha na cabeça. Não, seria justo. Mas ninguém é demitido dessa missão, nem mães. Ah, não, tem muitas mães hoje que falam, ó, minha apostolado é na minha família, o meu apostolado é com os meus filhos. É em absoluto. Mas tem aquela sua vizinha que engravidou, adolescente, e tá às vésperas de abortar, e você é a única pessoa no mundo que pode chamá-la pra tomar um café e comer um bolinho e falar pra ela, minha filha, essa criança vai ser a grande luz da tua vida. Então, assim, ninguém é demitido da missão de evangelizar. Por isso que o posicionamento do católico ele é tão importante, né? Porque o posicionamento do católico ele não é necessariamente um julgamento contra a pessoa em si, é contra o pecado. Então, quando acontece pautas LGBT, PQP, 23 letras lá, quando acontece aborto, quando acontece tudo, o posicionamento ele é importante não para você mudar a cabeça da pessoa muitas vezes, mas muitas vezes aquele é o único ponto de contato com a verdade que aquela pessoa vai ter naquela referência. Então, quando a pessoa, por exemplo, assume uma posição X que não é condizente com a fé católica, aí você fala, não, cara, não, tudo bem e tal, mas, assim, a gente é contra. Tal, não tem nenhum problema. Mas por quê? Ela vai se cercar de pessoas que são a favor e vai buscar felicidade naquele ambiente ali e tudo mais. Mas um dia ela vai se decepcionar. E quando ela se decepcionar, ela vai lembrar, poxa, o Pedro, ele falava uma parada que é diferente disso aqui. Cara, eu vou ligar pra ele. Ô Pedro, como é que tá e tal? O cara tá passando por isso aqui e tal. Então, foi aquele ponto de luz que você deixou aceso ali. Aquele ponto de luz que deixou aceso. E muito tempo depois a pessoa olhou e achou a luz de volta em meio à escuridão e falou, poxa, é por aqui. Então voltei pro rumo. Então o posicionamento do católico, ele não é uma questão contra a pessoa. Porque ele sempre coloca isso, você não pode me julgar. Mas eu não tô lhe julgando, não. Eu tô julgando o pecado. Eu sou favorável a você.
Mas quando você quiser voltar pro caminho, eis-me aqui, fique tranquilo, tá tudo certo. Vou continuar falando com você, vou continuar lhe respeitando, vou continuar tudo. Não, e quando a gente abre caixinha de pergunta, as pessoas só vêm com as situações mais topo de iceberg, né? Então, aborto é gravíssimo, é tão óbvia a defesa não é da uma coisa vida católica, né? que É uma não dá, coisa humana. Mas a homossexualidade, me responde aí. Deus não me ama e eu não vou para o céu? Aí eu digo, meu Deus. Pra você conversar, pra você explicar pra essa pessoa o que é um matrimônio, qual é a relação, qual é o fim do matrimônio, porque nós amamos a Cristo, porque Cristo é o nosso grande amor, e ele é destinado ao coração dele, a mais ninguém. E ele se coloca nesse relacionamento pra que haja abertura à vida, família católica, O que é? 5 horas pra gente conversar, um processo, porque tem uma coisa, o catolicismo, ele é como os medicamentos, quem fala isso é o Gustavo Corsão. Não adianta eu chegar aqui pra ti e falar assim, ó, vou te dar aqui 12 antibióticos pra você tomar hoje. Não adianta, você toma hoje, você adoece, sei lá, morre a pessoa, tem uma hepatite. Aí tem que ser assim, ó, devagarinho, eu dou uma pílulazinha de antibiótico, espero o teu corpo fazer efeito, vejo se é a bactéria tal que tá fazendo isso mesmo, dou outro comprimido. É aos poucos, o organismo tem que responder, é conversão, não é proselitismo. Se fosse proselitismo, era só blá blá blá, eu vou convencer você aqui, né? Eu sou o Pablo Marçal, né? Vem cá com meus gatilhos mentais. Pega a chave, né? Vou desbloquear os seus traumas e tal. Não é mágica, caramba. Não é conversão. E depende da nossa resposta, nosso organismo reagir àquilo. Então, naquela perguntinha ali, o pessoal só vem... Meu marido é fechado à vida, o que eu faço? Pergunta pra Santa Rita, né? O que a gente faz aqui? A gente faz o que a gente tem que fazer, a gente reza, a gente se converte, né? Então, eu acho que o digital é maravilhoso. Eu amo muito o digital e eu acho que a gente tem que se enfiar ali. O pessoal diz assim... Às vezes, quando um amigo meu entra no digital, eu compartilho logo, né? Aí o pessoal diz, não é pra ficar compartilhando qualquer pessoa, não é assim, Aí eu digo assim, olha, é exatamente o que a gente tem que fazer. O pessoal diz assim, todo mundo quer ser influencer agora, não tem demais. Aí eu digo, tem mais TikToker. Tem muito mais TikToker. A gente precisa tomar espaço, a gente precisa falar mais alto, porque senão nós seremos cobrados. Exatamente. E essa parada aí do digital é massa e tudo, mas o contato tem que existir. Não tem como abrir mão do contato. Não. E outra coisa, as pessoas precisam entender que o catolicismo ele não é uma cartilha do que pode ou que não pode. A gente não vive uma religião ali que diz o que a gente pode e o que a gente não pode. Numa cartilha assim, agora é isso, agora é aquilo, agora é isso, agora é aquilo. Não. O catolicismo, ele dá os balizadores ali. Então, ele é como se fosse uma estrada ali, aí ele pavimenta a estrada, coloca o acostamento, coloca a pedrinha do lado pra ver se você não cai fora da estrada, entendeu? Mas a estrada, meu amigo, é você que vai. Se você vai pelo acostamento, se você vai perto da pedra, se você vai pelo meio da estrada, se você vai pela contramão, é problema seu. A igreja não tá aqui pra ficar o tempo todo enchendo seu saco, não. Então, você tem que conhecer os balizadores. Aí, conhecendo os balizadores, você vai entender a melhor maneira de trafegar naquela estrada. A maneira mais segura de caminhar por aquele caminho. Então, isso é a Igreja Católica, é um caminho seguro para a verdade e a vida. Ponto final. Isso. Então, essa é a estrutura. Quando você entende isso, você se livra. Então, é tipo assim, eu quero entender, eu posso ou não posso fazer isso? Meu filho, se isso for um pecado, você precisa estudar como é que se dá a estrutura de um pecado. Como é que se dá a estrutura do pecado? Essa pergunta você tem que responder. Porque a igreja vai dizer, isso é pecado, isso não é pecado, isso é pecado. Ela vai dizer o quê? Pra ser um pecado, tem que haver esses fatos aqui. O pré-requisito para existir um pecado são esses fatos aqui. Aí ela vai lhe explicar a teoria, pronto. Aí você pensa em cima dos fatos, da estrutura que tá lá pronta, entendeu? E a igreja, ela dá a lei e dá a cura. Então você, eu tô invejosa, o que eu faço agora? É um processo, então ela dá a lei e dá a cura. E na internet tem muito isso, é muita gente procurando resposta fácil, né? Fácil. Né? Esse exemplo que tu deu aí do que é o pecado, eu falo disso praticamente toda semana, a galera me pergunta isso. Pergunta, tal coisa é pecado? Em vez de dizer sim ou não, eu digo assim, pecado é um ato de matéria grave, cometido com consciência plena e vontade deliberada. Certo? Então, isso é matéria grave? Foi cometido com consciência plena e vontade livre? Sim, então é pecado mortal. Não, então não é pecado, pelo menos mortal não é. Certo? Mas o que é matéria grave? Aí eu vou explicar. Matéria grave é o que fere o amor a Deus, o amor ao próximo no sentido de benevolência, a castidade e os mandamentos da igreja. Fere um desses 4? Não sei. Então pensa um pouquinho aí. Tenta encaixar, ver se fere. Se fere, então pronto, é matéria grave. Foi cometido com vontade livre e consciência plena,
Ah, mas eu não sei o que é vontade livre. Vontade livre é assim, se você poderia não ter cometido esse ato, se você quisesse não ter cometido ele, poderia. Então pronto, foi vontade livre. E a consciência plena. Você tinha alguma ideia da malignidade, da malícia que havia nesse ato, mesmo que fosse uma ideia confusa de que aquilo era uma malícia, mesmo se você não soubesse dizer isso aqui é um adultério, isso aqui é uma fornicação, isso aqui é um roubo, um assassinato, não sei exatamente o que é, mas tem uma malícia? Tem. Você sabe identificar que há uma malícia? Sabe. Então pronto, você tem consciência plena, que é uma coisa ruim. Então se tem consciência plena, se tem vontade livre, matéria grave, pecado. Não precisa nem dizer, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Senão a gente vira o cagador de regra, né? Que é chato, viu? É chato e agora demais, tem uma nova modalidade de católico, né? Tem os chatólicos e agora a gente tem os católicos Pink Blinders, né? Que é tão chato quanto. É que anda de suspensório e fuma charuto, né? Então... mas você já tá na segunda versão. É os católicos Pink Blinders, né? Chato também pra caramba, viu? Pelo amor de Deus. O Rubinho nunca caiu nessa, sempre blues do Flamengo. Tô de blues de botão, obrigado aqui. Tá mesmo, eu obriguei. Gente, vamos terminando por aqui esse podcast, mas com gostinho de quero mais, porque nós ainda vamos fazer. Se você quiser, deixa aqui nos comentários um podcast exclusivo com Marília Rebouças e outro exclusivo com Rubens Rebouças. Se você quiser, deixa aqui nos comentários e a gente vai providenciar esse casal de novo aqui em Fortaleza, não é não? Se Deus quiser. Podemos combinar? Vamos junto. Estamos viajando na Dulcezinha. A Dulcezinha ali. Eu tô achando incrível porque ela tá ali um tempão brincando sozinha. Acho que é o anjo da guarda, que não aconteceria de Meu outro jeito. Deus do céu. Tá brincando Pessoal, com o anjo da guarda. Pessoal, agradecer a vocês. Obrigado, viu? Obrigada, gente. Foi A gente é fantástico que agradece o convite. essa nossa aí. jornada aqui, né? Especial de Natal, imersão e agora podcast. Não parem, não parem. Não Vamos pare não. diferente. Com a ajuda Como é de que é? vocês. Sem retroceder? Sem parar, sem desanimar e sem retroceder. Sem retroceder. É isso aí, é por aí. Não é isso aí, Pedro? Exatamente, estamos só começando. Só começando. Gente, obrigado. Então, deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo pra gente poder ir mais longe, tá bom? Valeu! Valeu, turma. Valeu.